Kang Hyun-Woo se vê no inferno. Ele mal sobrevive 40 segundos ou compreende o que ocorre antes de asfixiar. A poeira de cristal que cobre tudo é venenosa, o envenena e paralisa. Hyun-Woo não consegue se mover, morrendo em seu último suspiro. Logo depois, ele acorda no mesmo lugar, sem entender o ocorrido. Vendo os cristais venenosos de novo, ele corre, mas em 5 minutos, sufoca e morre do mesmo jeito. Ele é revivido no início e tenta correr, mas um Goblin o mata rápido com um golpe. Nas 13 tentativas seguintes, Hyun-Woo faz de tudo, mas o resultado é o mesmo. Finalmente, na 14ª tentativa, ele apenas se senta, relaxa e começa a respirar fundo. Ele continua a morrer repetidamente, mas a cada tentativa, sua duração de vida aumenta. Na 28ª tentativa, ele recebe uma notificação. O veneno no sangue atingiu um ponto crítico e ele adquiriu a rara habilidade Sangue Envenenado. Assim, Hyun-Woo está imune a veneno. Neste inferno, ele pode obter novas habilidades e subir de nível conforme suas ações. Com imunidade a veneno, ele examina de perto os cristais de musgo. Ele nota que são bem maiores e melhores que os coletados em seu trabalho anterior. Valem milhões cada um. Há poucos dias, ele era um simples coletor de lixo. Ele revolvia os calabouços por cristais de musgo, e por essa labuta perigosa, recebia migalhas que mal davam para sobreviver, mas não tinha opção. A única pessoa boa para ele foi sua colega Yu-Min, mas ela era um fraco raio de luz em sua vida sem esperança. Tudo começou há 30 anos, quando o mundo mudou com o surgimento de Dungeons, criando uma era para despertos e talentosos. Como um desperto de estrela zero, Hyun-Woo estava fadado à impotência, sem despertar. Contudo, um dia, Robert Lee, um advogado, trouxe a Hyun-Woo um colar de seu pai. Em casa, ele ligou a TV enquanto mexia no colar. Hyun-Woo ficou vidrado no homem na tela, Lee Ji-tae. Ele era rico, popular e naturalmente belo. Seus poderes especiais o destacavam. Hyun-Woo comparou os dois. Ji-tae possuía tudo, enquanto ele só tinha um colar de pedra sem valor. Ele pensava que se a vida lhe desse uma chance, a agarraria e a faria valer a pena. Frustrado, ele apertou a pedra e ela brilhou, raios de luz vazando por seus dedos. Num piscar, a pedra o lançou a este inferno. Hyun-Woo agora coleta cristais, guardando-os no inventário. Mas logo, um novo problema surge. Um alerta indica que mosquitos de nível 3 apareceram. Ele imediatamente corre para fugir do enxame, sentindo suas habilidades aumentarem devido ao seu título de ser o mais forte do inferno. Hyun-Woo sente uma picada forte quando um mosquito pousa em sua mão. Ele grita de dor enquanto mosquitos adentram sua boca. De repente, uma explosão, e ele morre, após 6 horas e 18 minutos. Ele acorda com o suar de um subir de nível, concluiu uma missão, envenenando 100 monstros e fortalecendo sua habilidade de sangue envenenado. Aos poucos ele compreende, os mosquitos o picaram e morreram pelo veneno em seu sangue. Depois, ele adoece. O sistema informa que a saúde dele seguirá piorando. Furioso, ele tem um ataque, pega uma cadeira e a estraçalha. Nesse instante, uma notificação brilhante surge. Ele adquiriu a habilidade normal de desmontagem. Mas a doença avança e sua saúde desce a menos de 10%. Mas nesse instante, seu título de último sobrevivente do inferno ativa, curando sua saúde. Pouco a pouco, as anomalias começam a sarar e o sistema verifica sua restauração. Ele testa a nova habilidade, pegando outra cadeira pelas pernas, ativa a desmontagem. No instante, a cadeira se desfaz em partes. Um pensamento surge. Se destruir lhe deu uma habilidade, talvez criar também daria. Ele pega um longo bastão, prega um prego, tentando transformá-lo em arma. A notificação esperada surge, revelando a habilidade Criação desbloqueada. Agora que ele tem a criação, com nova determinação, ele decide construir um abrigo. Sentado, um cristal de musgo flutua em suas mãos. Hyun-Woo sabe que precisa de um abrigo rápido para sobreviver. Enquanto explora o inventário recém-ativado, um jornal farfalha debaixo do seu pé. Ele o pega. Ao tentar ler, o sistema informa que ele adquiriu a habilidade comum, linguagem. Ao ler, um nome o intriga. Ji-tae Lee. Hyun-Woo questiona se é o Ji-tae Lee, da guilda Taesong. Isso o faz pensar que este lugar arruinado pode ser seu mundo, apenas desfeito. Ele então se vira para os mosquitos mortos no chão e usa a desmontagem. Após um tempo, sua dedicação finalmente dá frutos. Surgem novos materiais, asas de mosquito, ferrões e sangue. Ele os coleta, ativa a habilidade de criação e recebe um item raro, dardo infernal. Ao virar o dardo nas mãos, ele pensa que é descartável. Por curiosidade, ele decide desmontar mais mosquitos e usar a criação. Um ovo aparece em sua mão. Ao inspecioná-lo, uma notificação surge, revelando 50% de chance de sobrevivência. Por enquanto, Hyun-Woo decide mantê-lo seguro, guardando-o no bolso. Hyun-Woo é então surpreendido por um barulho repentino. Ele espreita para investigar. Do lado de fora, uma figura de pele verde, assustadora, com uma lâmina pesada e um boné vermelho. Olhos amarelos esquadrinham o abrigo e fixam o olhar congelado de Hyun-Woo, um Goblin. Ele avança, brandindo a espada contra ele. Hyun-Woo se abaixa a tempo, e a lâmina acerta a pedra onde sua cabeça estava. Atordoado, ele avista uma escada próxima. O pânico impulsiona suas pernas. Ele corre, e o Goblin o persegue. Hyun-Woo lembra da arma. Imediatamente, ele tira uma vara do inventário e ataca o Goblin. A vara atinge o lado do Goblin, desequilibrando-o.
A criatura rosna enquanto se levanta novamente. Então, uma notificação revela a criatura. Goblin de boné vermelho, nível 20. O Goblin investe girando sua lâmina, Hyun-Mu mal desvia. Ele revida com o bastão, mas o Goblin é rápido demais. Com um golpe preciso, ele parte a vara. Os olhos do Goblin brilham de excitação, murmurando algo que Hyun-Mu não entende. A fala da criatura o atordoa, e a distração lhe custou caro. O Goblin rasga o peito de Hyun-Mu com velocidade, enquanto ele, mal de pé, tira dardos infernais do inventário, segurando a ferida do ombro à cintura. Ele os arremessa no Goblin. O Goblin corta os dardos ao meio em um piscar, mas um acerta sua mão. Sua mão incha em bolhas. Sem hesitar, a criatura arranca a própria mão. Hyun-Mu conecta os fatos. Seu sangue, ao atingir o dardo, envenenou a mão do Goblin. O Goblin some da vista. De repente, ouve um zunido atrás dele. Olhando para cima, vê o Goblin no ar, espada apontada para ele. Sangue jorra do corpo ao ser cortado pela lâmina do Goblin, caindo no chão. Ao se afastar, o Goblin murmura que achava que os humanos estavam mortos. Nesse instante, ao compreender o Goblin, um som do sistema ecoa em seus ouvidos. Uma notificação pisca, indicando que sua vida caiu para menos de 10%. A regeneração do título Último Sobrevivente é ativada. Sua ferida no peito rapidamente se cura. Outra mensagem aparece, informando sobre o término de sua missão ao sobreviver à primeira noite. Ele recebe uma caixa de prata. Esta é aprimorada para uma caixa de ouro, compensando o desequilíbrio entre nível e dificuldade. Um aviso permite que ele use a Pedra do Coração para voltar até a próxima missão, que começa em 14 dias. Hyun-Mu aperta a pedra, que logo brilha, levando-o de volta ao mundo original. Ao reabrir seus olhos, ele escuta o som da chuva caindo no solo. Ao despertar, ele se sente eufórico com o retorno. Seus pensamentos se voltam para o colar. Com raiva do pai, ele agarra a pedra para jogá-la, mas para ao recordar-se do inferno. Yumin vê Hyun-Mu perto da estação de tratamento e o repreende por se aproximar da entrada. Com medo de envenenamento por mana, ela o embrulha numa capa de chuva. Ela o leva para dentro, aponta o banheiro e lhe dá um descontaminante. Hyun-Mu tenta recusar, mas ela o repreende, destacando a toxicidade dos cristais de musgo. Depois de sair do banho, Hyun-Mu casualmente pergunta a data. Yumin responde que é 11 de setembro e ele não foi trabalhar por 2 dias. Mesmo após 2 dias para Hyun-Mu, parece que se passaram 3 anos desde que esteve no inferno. Sua mente se agita ao relembrar estar em casa, antes de ser levado ao inferno, retornando ao mesmo lugar no mundo real. Suas roupas velhas estão contaminadas, então ela busca as limpas. De repente, uma tela se abre mostrando seu inventário. Ela exibe bastões com pregos feitos de arma, cristais de musgo que ele coletou e uma caixa de ouro de recompensa. Sua sorte, SSS, melhora o conteúdo da caixa ao tocá-la. Várias cartas de tarô surgem, algumas viram cinzas, apenas uma, auxiliar de batalha, concede uma habilidade lendária. Somente 7 pessoas no mundo tinham habilidades lendárias. Agora ele é o 8º, mas não sabe o que faz. Yumin volta com roupas novas. Enquanto ele se veste, ela nota sua boa saúde, mesmo após a contaminação. Ela pergunta se há um despertado, já que só eles são imunes ao veneno de mana, e Hyun-Mu admite ter obtido poderes recentes. Reconhecendo a perícia dela, ele lhe mostra 1 quilo do raro cristal de musgo que coletou para saber seu valor. Ela fica boquiaberta ao examinar a peça. Chocada com a qualidade de 5 estrelas, ela pergunta a origem. Yumin, uma coletora, busca cristais de musgo nas minas, para sua pesquisa. Hyun-Mu diz que se ela quiser estudar o cristal, terá que ajudá-lo a vendê-lo. Ela explica que o tamanho grande dificultaria a venda. Ao ouvir isso, ele quebra a peça ao meio. Indignada com seu comportamento descuidado com um item tão valioso, ela explode com ele. Hyun-Mu admite ter cristais de musgo maiores para acalmá-la. Ele impõe 2 condições para ela aceitar. Sua identidade como coletor e a origem do cristal devem ser segredo. Essas condições a irritam de novo, pois ele não compreende a qualidade do cristal puro, obtido apenas da primeira dungeon aberta. Ele a informa que os próximos passos dependem da venda dos itens. Ao pegar sua sacola, ela pede que ele pernoite. Na manhã seguinte, ela sai para ver um comprador. Uma semana depois, Hyun-Mu, preocupado com os cristais de musgo, a acompanha, pois o comprador também promete adquirir o resto. O comprador, Part Huisu, apresenta-se e aperta firmemente a mão. Hyun-Mu sente a força em seu aperto e sabe que defender-se de um ataque seria difícil. O sistema ativa o título O Mais Forte do Inferno de Hyun-Mu com seu instinto de luta. Park Huisu inspeciona o cristal e aceita a troca. Ao sair, curva-se, deixando Hyun-Mu intrigado sobre se o homem desvendou seu segredo. Após a saída do homem, Yumin provoca Hyun-Mu por sua paranoia, mostrando-lhe a notificação de pagamento. É revelado que o comprador coleta cristais de musgo para Ji Tai-Li, caçador do clã Tai-Seong. Ao examinar o cristal manchado de sangue, eles discutem que o caçador, que obteve cristal puro de uma dungeon 5 estrelas, não poderá se esconder por muito tempo. Li Ji-Tai especula se o caçador é de outro clã. Ele pede a Park Huisu que investigue a origem dos cristais, Yumin e Hyun-Mu. Após dias de treino, seu limite de força aumenta. No inferno, algumas flexões esgotam sua energia, mesmo que 1000 fossem fáceis no mundo real. Exausto, ele se pergunta quanto tempo está ali. Uma mensagem mostra 18 horas para a próxima missão. Hyun-Mu agora compreende o funcionamento daqui.
O tempo avança no mundo real enquanto ele vive no inferno. O que o frustra é não entender por que acorda em um lugar diferente a cada vez. A leitura mostra que o auxiliar de batalha prevê e registra seus movimentos, aumentando sua precisão. Parece trapaça, mas sabe que não sobreviveria ao inferno sem ela. Ele ativa a habilidade e atesta no saco de pancadas. Ao socar, ele sente sua precisão aumentar, focando em um único ponto. Radiante, ele nota a habilidade aprimorando seu conhecimento de movimentos. Nesse momento, uma nova missão surge. Amigo do iniciante, para eliminar os 5 espantalhos. Perplexo, ele questiona se a missão de iniciante é um insulto, já estando no nível 7. Hyun-Woo busca os espantalhos no inferno. Ele vê figuras esqueléticas assustadoras paradas como manequins. Uma notificação flutuante mostra o nível do espantalho iniciante como desconhecido. Uma imagem perturbadora deles rastejando como aranhas passa por sua mente. Invocando um dardo infernal, ele o atira em um espantalho, mas os manequins continuam imóveis. Ele ataca com força total, mas não cede. De repente, as criaturas sinistras revivem, com olhos vermelhos a laser. Uma mensagem surge, revelando o nível 7, igual ao de Hyun-Woo. Ao avançarem, ele se alivia ao notar que sua velocidade é menor que a dos Goblins. Na Terra, nível 7 indica 5 ou mais anos de experiência, mas no inferno, é de iniciante. Com sua habilidade lendária, ele se apronta para aniquilá-los. Rodeado pela horda, suor brota em sua testa enquanto ele planeja, rápido, enfrentá-los todos de uma vez. Sem aviso, um espantalho o ataca. Ele revida com um soco, mas outro o agarra num mata-leão. Com um aperto afrouxado, Hyun-Woo atinge um forte golpe na lateral do rosto do espantalho. A pele racha e se solta. Em seguida, a atualização do sistema indica o início do segundo nível. 2 espantalhos prendem seus braços e os outros 2 as pernas. O quinto avança, perfurando suas costelas. Hyun-Woo grita enquanto o sistema notifica aumento de força, resistência a hemorragias e dor. Apesar dos bônus, sua vida despenca criticamente. Revivido pelo último sobrevivente, ele invoca uma arma de madeira frágil, amplificada com ataque. Ataca com sua arma, quebrando um membro do espantalho, mas ele se regenera depressa. O sistema atualiza e os espantalhos recebem armas de aço. Em um piscar, matam Hyun-Woo após 5 dias. Seus esforços são em vão, ele é sempre derrotado. Frustrado, ele amarra 4 espantalhos a um pilar para enfrentá-los. Com seu auxiliar de batalha, ele mira no núcleo de cada criatura para quebrá-lo. Sem romper o núcleo, seu nível de combate sobe a 3, e ele encontra um fim brutal. Seu pescoço é quebrado, um chute na cara, uma cambalhota no ar, jogado como uma bola, e por fim, seu pescoço é torcido e partido com um soco. Com nova motivação, ele avança no inimigo, que desvia do soco. Ele chuta, rachando o rosto, o sistema atualiza e o combate nível 4 começa. Num piscar de olhos, 2 dedos avançam como um raio, furando seus olhos. Ele colide com a parede, segurando os olhos. A criatura uiva e morde sua perna feito cão, e ele morre novamente. Hyun-Woo leva 9 rounds para descobrir 3 fatos cruciais. Primeiro, a luta cessa no nível 4, sem novas variações. Segundo, com padrões fixos, eles pausam para recalibrar após mudanças inesperadas. Por fim, ao sofrerem danos, o movimento deles cessa. Após vitórias, ele conclui a missão. Com alegria, ele olha satisfeito para os espantalhos abatidos. Mesmo no mesmo nível dos rivais, suas mãos tremem. Combater ele se assemelhava a enfrentar um mestre, não um iniciante. Recebe logo a recompensa, o berço do céu, devido à sua sorte, SSS. Um tecido dourado materializa-se, e uma tela mostra suas propriedades. Acelera o crescimento e restaura danos. Esperando o poder, ele o enrola na cabeça, mas nada ocorre. O item é inútil, pois ele revive com vida cheia sempre. Por um tempo, ele pensa em vendê-lo, crente que um item lendário seria valioso no mundo real. Então, ele avista o ovo que obteve ao desmontar os restos do mosquito. Ele o cobre e espera em silêncio. Em instantes, o ovo se abre. Enquanto ele pondera sobre qual tipo de monstro emergirá do ovo, uma luz ofuscante explode, revelando uma criatura pequena e delicada, encolhida em posição fetal. O pequeno ser pisca os olhos vermelhos e espreguiça-se, sonolento. Apontando o dedo para ela, ele comenta o quão pequena ela é. A fada, faminta, morde seu dedo. Ele puxa o dedo de volta, derrubando-a. A fada faminta senta, e Hyun-Woo oferece um doce, mas ela recusa. Quando ele pergunta o que ela quer, ela o aponta. Suas asas batem. Ela pousa no braço dele e bebe seu sangue. Ele a toca para ela parar, mas a fada insiste que o sangramento e lambe onde ela fincou o canudo. A fada o provoca, chamando-o de escravo. Ele a aperta, exigindo saber sua identidade. Ela se confunde, mas logo recorda que deve surgir no fim do mundo para devorar tudo. Hyun-Woo pensa em matá-la, mas logo ignora sua fala como piada, dado o seu tamanho. Mas ao examiná-la, choca-o ver que ela é imune ao seu sangue envenenado, e sua falta de hostilidade o impede de ativar o auxiliar de batalha. Sem poder lutar ou avaliar sua força, Hyun-Woo a adota como pet. Ele a nomeia Henian, e a fada selvagem aprova, pois lembra a perdição na língua delas. Sabendo que ela o seguirá, Hyun-Woo estabelece uma condição. Ela não pode comer humanos, nem ele. Mesmo assim, ele a deixa beber seu sangue.
Fenian olha os corpos caídos e pergunta se são humanos. Hyun-Woo sorri, mas vê um espantalho rasgado e teme ter sido o culpado. Um alerta adiciona energia valente ao seu auxiliar de batalha. Hyun-Woo ativa a habilidade e testa o traço em um espantalho, estilhaçando-o. De repente, os inimigos revivem, classificando Hyun-Woo como super-humano e destravando tudo. Confuso com seu status, cerra os punhos, procurando briga. O espantalho à sua frente, em vez disso, indica uma parede onde se amontoam móveis quebrados. Ao se aproximarem, a fada o alerta sobre um rico aroma vindo dali. Lá, acham um esqueleto numa cadeira, com a cabeça baixa e a mão numa carta. A fada morde o osso de sua mão e Hyun-Woo a repreende. Ele lê a carta, de 3 anos após o mundo virar pesadelo. Crianças nascidas depois morreram do ar tóxico, e talentos nem sobreviveram, levando a humanidade à beira da extinção. Fica claro para ele que este mundo é a versão futura do seu próprio. Ao final, a carta revela que o autor e outros ponderaram, e alguns cometeram suicídio. Enquanto Hyun-Woo questiona a autoria, Henian acha a pedra do coração sob os ossos. Ele a compara à sua, notando a diferença. Ao pegar a pedra, Hyun-Woo vê-a brilhar intensamente, deixando uma marca peculiar em sua mão. Um aviso o alerta de ser observado pelas estrelas. Henian foge, sentindo o perigo, e Hyun-Woo é lançado em outro universo. Hyun-Woo flutua em um espaço infinito e chama Henian. Barulho, a estrela guia, reconheceu os fragmentos que Hyun-Woo absorveu, mas ele o decepcionou. Barulho o abandonou, desistindo dos fragmentos, o que o enfureceu, e o Broly mostrou o dedo. Ele exige do sistema saber mais sobre as estrelas, pois ignorava tudo sobre elas. O sistema revela que cada estrela pertence a seres supremos que governam seus próprios territórios no universo. Eles dão poder aos seus, via fragmentos de estrela, para que prosperem ao assumir. O mecanismo detecta sua curiosidade, revela um fragmento estelar e o querem com elas. Agora, Hyun-Woo entende o motivo. A pedra de Henian era diferente, pois era um fragmento, não uma pedra do coração. Um símbolo brilha para Hyun-Woo enquanto estrelas giram ao redor dele, cada uma oferecendo algo único, um charme, um exército de aço, caçar a serpente que destruiu o mundo anterior, um mundo para governar por trás de uma tela e o título de Senhor da Morte. Uma notificação pede que Hyun-Woo escolha uma estrela. Confuso, ele pede esclarecimentos. O sistema fornece mais detalhes sobre cada estrela. Gao, a estrela estilhaçante, é um mestre manipulador que age nas sombras, usando sociedades secretas, adagas e veneno. A estrela chorosa, verde, pai da dor, comanda exércitos de mortos, prosperando no desespero e em esperanças desfeitas. A estrela faminta, Yogelen, é uma serpente gananciosa cujo povo anseia devorar o mundo. A estrela sussurrante, Monstrile, deslumbra na luz e na escuridão, iludindo até os mais poderosos para que se curvem a ela. A estrela Ardan, o conquistador, quer dominar o mundo em ruínas, queimando-o em ódio e ressentimento, avançando com fogo, massacrando inimigos. Hyun-Woo detesta as personalidades delas, e o sistema mostra que as estrelas só querem os que são como elas. Ofendido, ele se irrita, sem conseguir enxergar sua falha na comparação degradante. Ele conclui que é superior a elas. Ele questiona se a escolha de uma estrela faria diferença. Visuais disparam por seus olhos como um filme rápido, exibindo o poder dessas estrelas. Um novo aviso o incita a fazer sua escolha. Recordando as lutas no inferno, ele pergunta se há algum custo em aliar-se a uma estrela. O sistema responde que basta seguir e servir a estrela, pois elas moldam seus semelhantes à sua vontade. Inseguro, Hyun-Woo pergunta se deve escolher naquele momento. A resposta vem após o silêncio, chamando-a de oportunidade rara. Quanto mais o testam, mais rápido ele cresce. Hyun-Woo pergunta se há recompensa imediata. As estrelas, ofendidas, respondem. Vendo que o abordaram primeiro, ele questiona seus motivos e exige mais tempo. Em resposta, Ardan, a estrela conquistadora, desinteressa-se e se afasta, enquanto as demais lhe dão o tempo pedido. A galáxia se esvai e Hyun-Woo retorna ao inferno. A estrela sussurrante, Monstrile, o envolve e fura sua mão. É notificado que a estrela ativou parte de seu poder, dando-lhe a lendária habilidade, dominação. Ele vê como suborno, porque esses seres não impediram a escalada da dificuldade no inferno. Hyun-Woo especula que existiram pessoas mais talentosas, e se nem elas puderam impedir, talvez as estrelas criaram o inferno. Ele decide ter cautela e observar as estrelas de perto. Após 3 dias no inferno, Hyun-Woo volta ao mundo, mais forte, sem saber onde pousará. Frequentemente, ele chega desgrenhado e maltrapilho, esgueirando-se para evitar a atenção. Um dia, ainda assim, Hyun-Woo visita Yumin e diz que quer comprar uma casa. Ela vê sua convicção, mas o lembra que é impossível, ele está com dinheiro ilegal. Uma propriedade de luxo nas mãos de um plebeu levantaria suspeitas. No dia seguinte, ele planeja usar melhor sua riqueza, registrando-se e subindo de rank. Sua mente se volta para a estrela que o seguiu, pensando, por que só uma, se ele podia ter todas? Sua ganância o impulsiona a obter o máximo de poder, por qualquer meio. O destino do mundo e a sobrevivência humana não o importam, ele quer o mundo para si. Hyun-Woo e Yumin jantam tranquilamente, assistindo ao anúncio de Lee Ji-tae na TV. O clã Taeseong tentará limpar a Dungeon Baekdu, pela primeira vez desde que a Coreia do Norte foi abandonada, após monstros escaparem da Dungeon 5 estrelas.
Tal crise é um fenômeno de inundação, onde monstros irrompem se uma dungeon é negligenciada. Na Dungeon Baekdu, de 5 estrelas, monstros fortes só morrem com armas imbuídas de mana. Clãs a evitam, mas a equipe de Lee Ji-tae tenta invadir. Mudando de canal, Hyun-Woo para numa reportagem. O maior teste de talentos do ano abre inscrições em 3 dias, sendo o maior deste ano. O clã Taeseong o usará para recrutar para a incursão de Baekdu, visando a paz e segurança na Coreia. No dia seguinte, na fila para o teste, alguém atrás de Hyun-Woo manda ele andar. Ele se vira e o encara. Assustado, o homem pergunta se é sua primeira avaliação, o que o faz lembrar de sua infância no orfanato. Ele olha em volta. As filas estão caóticas, cheias de novatos e caçadores ranqueados. O clã Taeseong atraiu a todos. Ele pergunta ao homem se também está se registrando. O homem balança a cabeça. Ele veio só para atualizar seu rank e valor. Hyun-Woo pensa que o valor de alguém é medido pelo nível, gerando obsessão por subir de rank. Distraído, Hyun-Woo só percebe a fila mover quando o homem atrás o empurra. Sua mente ainda foca nas chances de um rank maior. Quando a vez de Hyun-Woo chega, 3 verificações são ditas. A primeira, uma formalidade, é a de identidade. A segunda é a checagem de atributos, após o exame de sangue. A terceira é a checagem de habilidades de combate. A maioria atinge 100, mas altos atributos nem sempre fazem um bom caçador. Para o teste final, Hyun-Woo deve inserir o braço na máquina e segurar a esfera com a maior força. Quando seus dedos se fecham, um estalo ecoa, deixando todos chocados e em silêncio. Logo após o estalo, os números da máquina começam a oscilar. Os funcionários, perplexos, cogitam 2 razões. Ou seu rank é alto demais, ou o equipamento está obsoleto. Como funcionou para Lee Ji-tae, a segunda opção parece mais provável. Hyun-Woo se envergonha, mas a equipe diz que é um defeito comum e recalibra. Ele tenta de novo segurando a força, mas a máquina quebra mais uma vez. Desta vez, culpando o sistema, pedem que ele tente novamente, mas ele pede para ignorarem e recebe um papel. Sua avaliação de habilidades está pendente. Depois, a multidão é dividida em 3: atacantes, defensores e os de suporte. Com resultados pendentes, Hyun-Woo cede para o terceiro grupo de avaliação. A recepcionista pergunta se ele quer o teste de caçador, já que passou no básico. Ela diz que o teste deste ano será diferente dos anteriores, pois é uma parceria com o clã Taeseong. Ela adverte que, embora ser caçador pareça empolgante, muitos não ganham bem e é um caminho arriscado que pode levar à morte. Só os melhores caçadores lucram, outros talvez precisem considerar alternativas. Mas Hyun-Woo não busca dinheiro nem fama, ele tem um forte dever com a humanidade. Inconscientemente, as dungeons podem logo ser difíceis demais. Ela lhe entrega o kit e insinua que o teste incluirá uma dungeon. Hyun-Woo se pergunta qual será. Lee Ji-tae chega ao centro de pesquisa. Multidões o cercam ao entrar, com sua equipe o atualizando. O grupo Borboleta Vermelha, cobiçado por muitos clãs e com ofertas recusadas, entrou no teste, visando usar suas habilidades na expedição do norte. Ao clã Taeseong citar o norte, eles se inscreveram para o teste. Ji-tae diz que os aceitaria sem teste. Os outros, a maioria abaixo do nível 20, não são páreo para a Borboleta Vermelha. Então sua equipe menciona nosso rapaz, um caso único, com sangue tóxico e incomum. Ji-tae acha impressionante, mas arriscado. Uma gota do sangue de Hyun-Woo poria o time em risco. Eles optam por observá-lo. Hyun-Woo aguarda no corredor da sala de testes com os demais participantes. Um homem surge, chama-o e entrega-lhe uma pequena placa. Depois parte. Hyun-Woo o chama para perguntar, mas o homem nem sequer olha para trás. Logo, a sala abre. Todos são levados ao terceiro ginásio da agência Yongson. Numa simulação de masmorra, Lee Ji-tae os instrui. A masmorra de teste modela uma de 2 estrelas ucraniana. Sua tarefa é coletar o máximo de fichas em 3 horas para passar no teste da masmorra. Os candidatos entram e o teste começa, explorando a masmorra por 3 horas. No ginásio da masmorra, monstros não são os únicos alvos. Cada um começa com uma ficha. Monstros têm entre 1 e 3. O que tiver mais fichas no fim será recompensado. Um grupo de competidores forma uma equipe de defesa e cura, convidando Hyun-Woo, mas ele, sendo um exército de um homem só, recusa. Ele quer ser o único a ser recompensado, pois só quem tem mais fichas vence. O time, temendo estar incompleto perto de outros com 5, tenta convencê-lo. Hyun-Woo os ignora, mas um membro furioso pega sua jaqueta e exige a ficha, achando-o um competidor fraco. Nosso herói dá um soco brutal, e o sujeito cai enquanto sua ficha voa. Hyun-Woo a pega no ar e se vira para o resto da equipe, desafiando-os a tentar o mesmo. Em vez disso, o que o convidou rendeu-se, largando a ficha e recuando, divertindo Hyun-Woo. Ele explicou que nenhuma regra previa desqualificação por perda de ficha. Além disso, o que o protagonista devotou era o tanque deles. Nosso campeão, ao vê-lo render-se, decide poupá-los, se entregarem as fichas. Na sala de observação acima da masmorra, Lee Ji-tae observa o mapa completo da masmorra por um painel de vidro. Ao lado, seu associado observa. A líder do grupo Borboleta Vermelha se destaca. Ela já pegou as fichas dos que foram com ela. Ji-tae notou que se os 2 estrelas se reagrupassem, lidariam com uma masmorra de 3 estrelas facilmente. Sobreviver é crucial, mas Tae-chung busca fortes para lutar contra os monstros desta masmorra. Um deles é o droide cogumelo, da indústria DEW.
É um droide feito da pele de cogumelo da masmorra de Chernobyl. É durável, tem luvas de combate que repelem mana e é barato de reparar, pois os materiais se regeneram. Mas tem falhas, seu ataque é fraco, especialmente contra vários alvos. Embora grupos vençam, caçadores solo como Borboleta Vermelha terão dificuldade com os padrões. Além disso, sua ficha está tão profunda que é difícil recuperá-la. Jitai nota algo estranho no mapa. Um ponto vermelho, iniciais de Hyunmoo, com 8 fichas. Na masmorra, Hyunmoo encara o androide, mas suas expectativas se desfazem ao vê-lo. Ele esperava monstros, mas a criatura à frente se move como um manequim, similar aos espantalhos que ele enfrentou no inferno. Hyunmoo, usando sua lentidão e fracos atributos, o esmurra, mantendo-o imobilizado. Ele o agarra pela perna, gira e o joga ao chão. Entre os androides em ruínas, ele grita, exausto de tédio. Ele usa sua habilidade de desmantelamento para remover a ficha. Pareceu fácil demais. Nisso, um anúncio ecoa pela masmorra. Somente 34 minutos e 30% das fichas mudaram de mãos. Em terceiro, Hong Hyun, a mulher musculosa com 7 fichas. Segundo, Borboleta Vermelha com 9. Primeiro, Hyunmoo com 16. Após o anúncio, Hyunmoo pega a cabeça de um droide, pensando que goblins seriam mais desafiadores que esses androides espantalho. Ele inspeciona seu espólio, carne de Eroder de esporos comum. Os espantalhos do inferno eram duros por causa disso. Curioso, ele coloca o couro no braço que se molda naturalmente. Com sua habilidade de criação, ele faz joelheiras e braçadeiras comuns de Eroder de esporos. Animado, ele se apronta para criar mais. Borboleta Vermelha, em segundo, olha o placar, querendo superar nosso herói. Inimigos a avistam e avançam. Ela se posiciona, ativando sua habilidade, irradiando luz ofuscante. Ela atravessa a multidão, aplicando socos e chutes, girando no ar até parar num chão em ruínas, rodeada pelos vencidos. O espetáculo atrai um grupo maior querendo tomar sua hora. Cercada, ela assume uma pose de karatê, ousando que avancem. Sua colega, Hongryun, a intercepta, chamando Eunhui para vará-la. Borboleta Vermelha exige mais fichas, mas sua amiga lembra que já possuem 88 para a Expedição Norte, o que Cobra Vermelha, o nerd que se rendeu a Hyunmoo, confirma. Insatisfeita, Borboleta Vermelha olha Hongryun uma última vez e parte com um estrondo, preocupando sua equipe. Na sala de observação, Lee Jitai nota Hyunmoo e pede mais informações. Sua equipe diz ter a primeira avaliação, mas a análise da habilidade está pendente. Jitai liga os pontos. Ele é o do sangue tóxico cujo relatório ele viu. Os movimentos de Hyunmoo revelam que ele domina as masmorras, parecendo um explorador que adentra sem autorização. O Homem de Terno confirma que Hyunmoo não tem antecedentes criminais. Jitai suspeita que ele seja estrangeiro, algumas regras são mais fracas. Jitai anseia pelo confronto entre Hyunmoo e Borboleta Vermelha. Na masmorra, faminto e desatento, Hyunmoo morde a carne do Eroder de esporos do droide cogumelo, apenas para engasgar e vomitar o gosto horrível. De repente, algo se aproxima. Uma mulher de rabo de cavalo vermelho, cercada por borboletas, surge. Borboleta Vermelha passa por ele e para abruptamente, quase o derrubando. Ela pergunta se ele está sozinho, e ele brinca que 150 ajudantes esperam seu comando. Ao entender a verdade, ela sorri, pronta para lutar. O sistema de Hyunmoo soa com alertas. Ela tem nível 14, o dobro do 7 dele. Ela soca e ele bloqueia com os braços. A força dela o domina. Um arco vermelho corta o ar em um chute ao rosto. Ele desvia por pouco. Um golpe certeiro o acabaria, se não fosse sua habilidade de auxílio em batalha. Sua habilidade ativa em batalha, desviando Hyunmoo dos ataques. Ela chuta de novo, e ele se esquiva. Temendo a derrota, ele ativa seu buff de energia valente, um trunfo arriscado para humanos. Sua mão brilha azul enquanto ele ergue o punho. Ao se chocarem, energias vermelha e azul explodem, como magias rivais. Eles se encaram. O braço dela quebra. Ela reprime um grito enquanto Hyunmoo exige suas fichas. Joga-as no chão, questionando se o que a feriu foi uma habilidade. Antes que Hyunmoo responda, uma mulher corpulenta o acerta com um soco, atirando-o longe. Atordoado no chão, ele avista Red Snake e a mulher musculosa ajudando Borboleta Vermelha. Red Snake a apresenta como Hongryun. Ela fica furiosa ao ver o braço quebrado da Borboleta Vermelha, que tenta acalmá-la, dizendo que a equipe é fraca demais. Hyunmoo orgulhosamente assume a autoria. Então, o aviso surge. Teste finalizado em 3 horas, e os resultados sairão em breve. Hyunmoo teme que a distração o privou do primeiro lugar. Em terceiro, Ha Jun-tak, com 21 fichas. Hyungu, segundo, com 69 fichas. Borboleta Vermelha, primeira, com 88. Hyunmoo e Borboleta Vermelha estão confusos, enquanto Hongryun sorri vitoriosa. Ele percebe que Hongryun deve ter pego suas fichas ao socá-lo e as dado à sua irmã. Frustrado, ele se desespera, mas Borboleta Vermelha tenta explicar. Hongryun a interrompe, exigindo desculpas pelo braço quebrado da irmã. Mesmo irritado, ele mantém a calma e pensa bem antes de agir. Ele entende o shot dela pelo braço, mas devia ter ouvido tudo antes de culpá-lo, mesmo que a briga fosse justa. Terceiro, o que o chateia é que mesmo roubando o primeiro lugar, o tratam como vilão.
Decidindo dar-lhes uma lição, ele usa sua lendária habilidade de dominação. O ambiente escurece, monstros surgem. Hongriana empalidece, desmaia de medo ao ver sua líder, a borboleta vermelha, em forma monstruosa. Hahu, uma garota, corre e cura Hongrian. Médicos a seguem. Hyun-Woo foge ao perceber seu exagero. Lee Ji-tae, vendo seus movimentos precisos, um nível 7 venceram 14, imagina que ele superaria os caçadores deles. Ele decide ver nosso campeão antes da borboleta vermelha. Fora da área de teste, Hyun-Woo reflete ter gasto mana demais usando dominação. O homem de Lee Ji-tae, Tai Min-soo, o parabeniza pela aprovação, entregando-lhe um cartão. Ele assegura que o clã Taesung pode impulsionar seu potencial. Hyun-Woo pergunta se isso inclui chegar às estrelas. No carro, Lee Ji-tae revê o duelo de Hyun-Woo e borboleta vermelha. Tai Min-soo informa a Ji-tae que Hyun-Woo recusou, como esperado. Ele pergunta se Ji-tae sabe algo das estrelas que Hyun-Woo citou, mas Ji-tae parece confuso. Já o grupo Borboleta Vermelha aceitou a oferta, alinhados à expedição nortenha. Após breve troca, os dois se separam. Ji-tae segue monitorando Hyun-Woo, cujos motivos lhe escapam. Após o teste, Yu-min leva Hyun-Woo para casa. Ele lhe mostra o cartão de Tai Nin-soo, mas ela se interessa mais pela caixa que ele segura, presente da Borboleta Vermelha como desculpa pelo incidente de Hongryun. Dentro, luvas raras de pegada forte aumentam defesa e força. Yu-min diz que musgo de cristal foi vendido novamente a Park Huisu, que o estoca de todos os fornecedores. Hyun-Woo suspeita que só trabalharia para alguém quem precisasse de tanto rubi. Ele cogita negociar direto com o empregador de Park Huisu. Ela pergunta se a caixa só tinha as luvas. Lembram-se do prêmio, Hyun-Woo vira a caixa, e um cheque de 50 milhões de won cai. Em frente ao apartamento, eles conversam sobre a recompensa e a vida de caçador. Hyun-Woo, sentindo cheiro de sangue, impede Yu-min de entrar, mandando-a ficar no carro. Ele vai para os fundos da casa e encontra dois homens desacordados e uma figura sombria, Park Huiso. Ele explica a situação. Seu musgo de cristal atraiu a atenção de caçadores de alto escalão. Os homens eram da Yakuza japonesa, atrás de seu suprimento. Huiso diz que se ele não agisse, Yu-min se machucaria. Ele propõe parceria ao clã Taesung, o que Hyun-Woo acabou de recusar. Desconfiado do clã, ele ouve Huiso admitir que o investigou, mas nada achou, como se ele tivesse sido apagado. Suas técnicas e o musgo raro não batem com um limpador de esgoto. Com a nova recusa de Hyun-Woo, Huiso muda a expressão e age com força. O título Inferno Mais Forte de nosso herói melhora suas habilidades. De repente, Huiso ataca com sua bengala. Hyun-Woo desvia e distrai o homem, pegando as luvas raras do bolso. Com a desculpa de legítima defesa, ele as veste e soca o rosto do homem, que se choca ao notar a recompensa do teste em sua posse. Park Huiso abandona o disfarce, jogando o casaco com um olhar assassino. As coisas mudam. Hyun-Woo, com seu orgulho, ignora o homem. Huiso calmamente tira a ponta da bengala, revelando uma espada afiada por baixo. A habilidade de batalha de Hyun-Woo ativa ao Huiso sacar a espada. Ele se esquiva, mas o homem ataca de novo. O embate segue até Hyun-Woo saltar, caindo atrás dele. Nosso herói não vê o ataque, mas quando o velho age, a espada quase o atinge. Hyun-Woo agarra Huiso pelo colarinho, ativando sua poderosa habilidade de dominação. Crendo no feitiço, Hyun-Woo tenta jogá-lo, mas para ao ouvi-lo. É tarde, cortado no pulso, ele cai de joelhos. O velho admite que não o degolou, pois não tinha a intenção de matá-lo, e questiona para quem ele trabalha. Nosso estranho rapaz ri, lembrando Huiso de seu sangue venenoso. Ao vê-lo desprevenido, Hyun-Woo esfrega a palma ensanguentada na boca de Huiso. Mesmo com a experiência do velho, ele carece de resistência a veneno. Mesmo assim, ele revida com cotovelada e chute, atirando o protagonista contra a parede. Huiso rapidamente saca um frasco e o borrifa no rosto, enquanto Hyun-Woo cura o pulso com sua habilidade de regeneração. O velho, chocado com sua cura, pergunta se ele esconde uma habilidade. A vida de Hyun-Woo caiu abaixo de 10%, ativando o título de último sobrevivente, e ele se regenerou. Percebendo que a violência não basta, Huiso muda de tática, retomando a oferta e questionando Hyun-Woo sobre a fonte do musgo de cristal. Hyun-Woo recusa, o homem tenta coagi-lo a entrar no clã Taesung, mas o rapaz diz a Huiso para trabalhar para ele, pois não pretende ser subordinado. Park Huiso, desinteressado, vira-se para partir. Porém nosso humano, impressionado com a destreza do homem, não o deixa ir. Hyun-Woo tenta pará-lo, questionando por que Park Huiso se investe em um clã tão fraco. Ele aponta que o clã é menor que o Lotus Todo-Poderoso e seus membros são mais fracos que o Grande Desconhecido. Ele insulta o clã e seu líder, chamando-os de estrelas da mídia, o que faz Huiso parar. Ele responde, Hyun-Woo ou ignora a realidade ou a ambição o cega, pensando superar Lee Ji-tae. Hyun-Woo zomba Huiso por perder, mas antes que reaja, o homem saca a lâmina e o atinge, arranhando a bochecha e cortando o cabelo. Então ele destaca o poder dos membros do clã, com Lee Ji-tae no topo como o mais forte. Huiso avisou, se quisesse matar um novato de nível 10, nosso herói não estaria mais aqui. Com orgulho, Hyun-Woo pretende superar Lee Ji-tae. Ele pergunta, o que torna Lee Ji-tae tão especial?
o homem revela que Lee Ji-tae atingiu o nível 20 em menos de 6 meses, com o apoio do clã, algo que Hyun-Woo, segundo ele, sonharia em anos, e isso é o mínimo. Ofendido, Hyun-Woo jura superar Lee Ji-tae em 2 semanas e oferece um trato à parte ruíço. Se ele conseguir, o velho deve trabalhar para ele, mas o homem ri e se afasta. Hyun-Woo volta ao inferno, usando goblins para subir de nível. Ele soca a boca de um, dentes afiados furando a carne, e o sangue tóxico desce pela garganta. Seu sistema anuncia o nível 15, com outra notificação. Ardan, a estrela, o observa. Hyun-Woo tenta levantar o dedo, mas não consegue. Sua mão foi dilacerada pelos dentes do Goblin. Enquanto a enfaixa, pensando que não deve se esforçar tanto, Henian aparece e percebe a ferida. Ela voa até ele e com um canudo bebe seu sangue. Hyun-Woo permite isso pois, se morrer de hemorragia, pode ressuscitar, fazendo-o indagar se isso ocorreria no mundo real, assim como no inferno. Diante da pilha de goblins, Hyun-Woo se impressiona com seu progresso, mas não encontra o Goblin de mão negra que viu no começo. Nesse momento ele ouve passos se aproximando. É o mesmo Goblin de quem falava. Ele pula, e Henian some tão rápido quanto surgiu, deixando Hyun-Woo com um Goblin furioso ao ver seus semelhantes mortos. Nosso herói em ação cria uma garra com dardos infernais, usando a bandagem, e provoca o Goblin. O Goblin investe contra Hyun-Woo, mostrando a língua. Ele ataca, e Hyun-Woo sucumbe em instantes, após 12 dias de sobrevivência. Ele acorda no chão, com um painel o notificando de uma nova missão: derrotar o Goblin de mão negra. De pé, ele arma uma cilada para o Goblin, usando taxinhas com seu sangue tóxico numa vala funda. Tarde demais, ele percebe a aproximação do Goblin, e após 1 minuto exato, morre novamente de um golpe fatal. Na 6ª vez, Hyun-Woo tenta fugir, mas o Goblin o persegue sem parar. Exausto, ele gira e tenta contra-atacar com um soco, esperando surpreendê-lo. Para sua surpresa, o Goblin revida com um golpe brutal de sua lâmina. Ele cogita se esconder após ressuscitar para upar seguro, mas seu ego recusa o caminho fácil. Determinado a derrotar o Goblin, não recua sem lutar, enquanto o Goblin o mata novamente. Dias se passam, o Goblin nível 20 não o vê, mas não relaxa, pois sabe que nosso herói não pode morrer. Descobre-se que o Goblin tem um nome Curson. E não só isso, ele tem pessoas para proteger. De repente um Goblin corre até ele, gritando que envenenaram a água e todos estão morrendo. Curson corre ao esconderijo, onde Goblins jazem doentes. O Goblin menor o informa que o veneno também matou seus animais. A expressão de Curson se enfurece ao ver que o humano causou tal crueldade. Ele lamenta não ter detido o homem antes, sentindo que isso podia ter sido evitado. Um Goblin chega com o bebê chorando de Curson. Emocionado, Curson se afasta, determinado a achar o humano responsável. Seu povo tenta detê-lo, é inútil lutar contra alguém que pode reviver. Eles o incentivam a largar sua vingança e fugir para um novo lugar. O Goblin ouve sussurros das estrelas e manda seu povo ir e achar novo abrigo. Mas seus olhares veem um batedor cercado de sangue. A Horda logo percebe que o humano os atraiu para uma armadilha, atacando quando menos esperam. O líder manda seu povo se esconder enquanto caça o humano. Ele assegura que matará Hyun-Woo mesmo vendado, pois seus movimentos estão memorizados. Seu povo o alerta. Cuidado, diferente do humano, ele não pode reviver. Com seu povo longe, Curson fica sozinho e sente a presença do humano por perto. Ele promete uma morte dolorosa. Hyun-Woo, com suas luvas de pegada forte, prepara-se para o que vem. Nosso herói oferece a Curson a morte, o que confunde o Goblin, pensando ser distração. Hyun-Woo explica que se quisessem envenenar os Goblins, já estariam mortos, não doentes. Ele avisa ao Goblin que embora poucos de seu povo tenham morrido, ele pode atacar de novo e o desafia a detê-lo se conseguir. O inimigo ataca com a espada, que nosso herói agarra. O Goblin diz que poderia capturar e desmembrar Hyun-Woo, mas é inútil, pois ele pode se matar e reviver. Hyun-Woo propõe um acordo, sua vida pela segurança familiar, querendo apenas vingar-se matando Curson. Curson larga a espada, questionando se ele só quer sua vida. Se sim, que cumpra a promessa e vá após matá-lo. Hyun-Woo tenta pegar a espada para matar o Goblin, mas a distração basta. O monstro o derruba com um chute e ignora o que Hyun-Woo diz. Ele o odeia. Curson salta e tenta golpeá-lo com a espada, mas Hyun-Woo defende com suas luvas. O Goblin o atinge de novo, jurando uma morte dolorosa. A saúde de Hyun-Woo cai a menos de 10%, mas a regeneração o cura instantaneamente. O erro do Goblin foi não o ter matado logo. O campeão reage, socando Curson no estômago, fazendo-o cair. Segurando o Goblin pelo pescoço, ele o acerta de novo, lançando Curson contra a parede. Nosso herói nem usa sua força dando chance ao oponente de se recuperar. Curson mal se levanta e outro soco o atinge. O Goblin crê ter causado dano, mas Hyun-Woo parece intacto. Hyun-Woo trata o Goblin como um saco de pancadas. Este crê que o humano oculta uma habilidade, dada sua força. Hyun-Woo revela a Curson que nunca ficou mais forte. Ele o enganou, fazendo-o crer que era fácil de eliminar com um golpe só. Curson, achando que o mataria quando quisesse, descuidou-se e ignorou a regeneração de Hyun-Woo como último sobrevivente no inferno.
Mesmo após a revelação, o Goblin insiste. Ele se prepara para lutar novamente, mas Hyun-Woo o acerta no pescoço, derrubando-o com força no chão. Curson, mal conseguindo falar, tenta dizer algo, então Hyun-Woo o deixa. A criatura miserável implora a Hyun-Woo por sua vida. Ele revela que, sendo não abençoados, não podem viver aqui. Morrerão se ele morrer. Hyun-Woo sorri, pensando em ganhar toda a experiência, e o apunhala com um dardo do inferno. Após a luta, Hyun-Woo varre a cidade por rastros de goblins, mas não acha. Logo depois, ele é recompensado por completar a missão Inimigos na Ponte, ao derrotar o Goblin nível 21. Ele recebe uma caixa de prata, atualizada para ouro devido à dificuldade. Após 3 níveis, a pedra de Hyun-Woo ativa, surpreendendo-o, questionando se a vingança rende mais experiência. 2 notificações. 21 dias para a próxima missão, e Kigal, a estrela estilhaçante, o vigia. Ele foca no Goblin e o inspeciona para entender o que deixou Curson tão forte. Renian surge de repente, querendo devorar o Goblin, então ele a informa que poderá comê-lo após sua análise. Hyun-Woo, com a espada de Curson em mãos, a examina e nota que a força do Goblin não era só da arma, seu poder vem de outro lugar. Seus olhos fixam na mão negra de Curson, ainda segurando a espada. As estranhas marcas escuras na mão chamam a atenção. Hyun-Woo é notificado de que sua mão é guiada por Gao, a estrela que o observava. Ao tocar a palma do Goblin, os escritos em sua mão se elevam como fumaça, penetrando na sua como agulhas. Um padrão surge em sua palma e o sistema o notifica que absorveu um fragmento da estrela estilhaçante, Gao, desbloqueando a habilidade lendária Família. A cena muda para Min, que acorda, surpresa ao ver Hyun-Woo após 2 dias. Frustrada, ela tenta sair, mas Hyun-Woo a impede. Hyun-Woo considera revelar a verdade por trás de seu desaparecimento, mas antes que possa falar, Min menciona a visita inesperada de Park Hui-soo, que a procurou, o que levantou suas suspeitas. Ela se sente ignorada e furiosa, quer saber onde Hyun-Woo fica por dias, exigindo que ele se responsabilize por arrastá-la para sua confusão. Ele a acalma suavemente, prometendo explicar tudo. Sua mente acelera. Ele se pergunta por que a manteve ignorante, sempre ao seu lado, o ajudando e priorizando. Percebendo seu envolvimento profundo, o medo o consome. Se algo lhe acontecesse, ele enlouqueceria sozinho neste mundo, sabe? Emocionado, Hyun-Woo revela todos os seus segredos, a Hearthstone, o inferno e seus sumiços. Min escuta preocupada, mas Hyun-Woo a acalma, prometendo que, não importa o tempo no inferno, ele sempre voltará. O coração dela amolece ao chamá-la de farol, seu motivo de retorno. Ela se inclina, dizendo que não quer ser só o farol, mas salvá-lo quando ele estiver em apuros. Hyun-Woo quer tomar banho, mas ela deita a cabeça em sua perna e sugere que o façam juntos. No dia seguinte, Hyun-Woo pensa como contatar Park Hui-soo, pois o dia prometido passou. Felizmente, Hui-soo surge e lhe oferece uma carona. Desculpando-se, ele insiste que alcançou o nível 20. Hui-soo duvida, ele era o 7º há 2 semanas, sem como verificar a afirmação. Além disso, o velho nunca formalizou o acordo, então não era oficial. Pelo trabalho, o velho oferece 15% a mais no musgo de cristal e não o forçará a entrar no clã. Hyun-Woo, não satisfeito, exige o dobro como compensação. O velho o encara desapontado, mas Hyun-Woo sorri, alheio à sua intimidação. Com um raro musgo de cristal na mão, ele pergunta a Hui-soo se ele sabe o que é um monopólio. Hyun-Woo diz a Hui-soo que só ele pode trazer cristais exclusivos, dando-lhe monopólio na negociação. Ele ameaça mudar de ideia caso Park recuse seus termos. Ele insiste que já paga caro. Taxas de masmorra 5 estrelas mais 15%. Hyun-Woo joga a última cartada, atirando algo que Park agarra. Ele abre a mão, revelando a confiança de Urhast, anel lendário que dobra os sentidos do usuário. Hyun-Woo o provoca, insinuando que seria mais útil que seu chefe, pois Lee Ji-tae nunca o presenteou. Ele deixa Park com o anel até admitir que nosso herói supera Lee Ji-tae. Park Hui-soo o examina e percebe que as luvas de Lee Ji-tae não se comparam a este anel. O formato indica ser parte de um par. Ao perguntar sobre o outro, Hyun-Woo mente, dizendo que nunca o viu. O velho, satisfeito, dobra o preço e resolve a questão fiscal discretamente. É o que o herói admira. O velho se desdobra pelos clientes. Hyun-Woo astutamente esconde o outro anel. Obediência de Ukleheart rastreia e enfraquece em 50% quem tem o outro anel. Perguntado se queria algo mais, Hyun-Woo aponta para o carro e pergunta seu nome. Depois ele chama Min na porta do instituto. Irritada, ela se surpreende ao vê-lo num carro preto. Ele disse que pegou com Park Hui-soo e fará aulas de direção. Quando Min descobre que Hyun-Woo foi dirigindo sozinho, ela o repreende, pois ele não tem carteira. Um encontro romântico termina com ela assumindo o volante e dirigindo irritada. Hyun-Woo e Hui-soo treinam. Hui-soo sugere que o clã resolveria todos os problemas de Hyun-Woo, com luxo, conforto e tudo que um caçador almeja. O velho bate no braço de Hyun-Woo, dizendo que o clã Taesung tem as melhores vantagens e ignorar a oferta seria um prejuízo. Frustrado, ele recusa e tenta um soco, mas o homem desvia e o atinge na barriga, talvez quebrando costelas. O dano não é o bastante para ativar sua regeneração, que Hui-soo quer muito ver.
Convencido, Hyun-Woo achou que sua resistência sem habilidades o impressionou, mas Park Hui-soo só pediu mais tempo para avaliá-lo, reiniciando o treino. Park segue treinando Hyun-Woo e fala do grande clã desconhecido, que Hyun-Woo não quer se juntar por sua reputação e líder misterioso. O homem então faz uma pergunta sobre a terceira melhor, a NAA. Hyun-Woo considera essa opção. Eles são gentis com todos, mesmo forasteiros, mas para alguns pode ser demais. Pensando tê-lo distraído, ele ataca, mas Hui-soo desvia, prende e quebra o braço de Hyun-Woo, deixando sua vida em estado crítico. A regeneração do nosso herói entra em ação, e o velho tem o que queria, com a mão se curando ao voltar. Hui-soo se impressiona com o crescimento de Hyun-Woo em só 2 semanas e seu potencial. Após o treino, ele pergunta o motivo da chamada. Hyun-Woo diz que era só para devolver o carro. Ele pergunta a Hui-soo sobre estrelas, mas ele entende como o sistema de classes. É revelado que nosso herói é nível 20 da primeira classe. Ele tenta clarificar citando estrelas. Park Hui-soo admite que só as ouviu de caçadores de ponta, como Lee Ji-tae. Ele conta que Xiao Oji, maior caçador chinês, citou a Associação 5 Estrelas, criadora de uma masmorra. Além disso, a Cruzada Invertida, para meio habilidosos, usa a Estrela de Belém como símbolo. Hyun-Woo, confuso, pede ao homem mais informações. De repente, Park Hui-soo pergunta se Hyun-Woo quer limpar uma masmorra. Surpreso, ele pergunta o porquê de tal questão repentina. Park Hui-soo sugere a Hyun-Woo fazer contato se não entrar para um clã, mas busca ascensão. O melhor é ganhar reconhecimento e limpar masmorras para alcançar o nível de Lee Ji-tae. Ninguém o vê como caçador experiente, pois sua masmorra não é registrada. Esta incursão é a chance dele de ser notado e aprender. Hui-soo pede que aguarde o contato após os preparativos. Hyun-Woo chega à montanha Cheonghae, masmorra 1 estrela, onde caçadores e civis podem testar habilidades ou passear. Uma supervisora do grande desconhecido reúne os caçadores. No-How se apresenta, dando as boas-vindas a todos. Seu hálito, porém, cheira a álcool, e ela explica que supervisores evitam conflitos entre novatos. Cada equipe tem uma supervisora de médio escalão de cada clã para isso. Na-Hual inicia a instrução dos novatos sobre o básico de masmorras, com a dificuldade subindo conforme a classificação por estrelas. Ela explica que existem 2 tipos: masmorras móveis, desafiadoras por suas estruturas mutáveis, e masmorras permanentes, com layouts fixos e mais fáceis. Como os novatos nunca estiveram numa masmorra, não sabem o que esperar, então designaram uma supervisora. De repente, a mulher bêbada vomita e se desculpa, dizendo que saiu a noite toda e pede que todos se apresentem. A equipe de 5 se apresenta: Park Seo-moon, Han Na-geum, Kim Seo-hyung, Kim Soo-won e Kang Hyun-moo. A mulher tenta se lembrar de onde viu Hyun-Woo, listando algumas instituições, mas não consegue. Ela desiste, pergunta da arma, e ele pega um bastão de madeira do inventário. Ela questiona a arma, e Hyun-Woo explica que não é um bastão comum. É um porrete de Goblin que faz monstros largarem seus itens. Park Seo-moon, irritado, joga suas armas, provando que até ele precisa de bom equipamento. Antes que ele continue, a supervisora o derruba, apontando a arma perto do rosto, o repreende por quebrar regras exibindo-a em público e arriscando pânico civil. Após desculpas, ela o levanta e guia o grupo para a masmorra. Hyun-Woo, observando, conclui que ela, apesar de não ser nível Park Hui-soo, é forte para rank médio, e decide testá-la. O Goblin morto por Hyun-Woo no inferno emerge atrás dele. A equipe entra, os portões da masmorra fecham-se com um baque, e eles trocam olhares apreensivos. Dentro, a supervisora alerta que o local, agora calmo, virará uma selva ao avançarem e os Goblins surgirem. Ela pergunta quem sabe limpar. Park Seo-moon responde que o primeiro objetivo é o cristal de retorno. Ela confirma, indicando que o cristal fica na caverna dos Goblins. Hyun-Woo associa o cristal de retorno à sua pedra de regresso. A supervisora diz que as recompensas crescem com mais objetivos, mas por hora, foquem no cristal de retorno. Ela os manda explorar a masmorra, observando por trás sem intervir. Park Seo-moon lidera, alertando a equipe sobre ataques na cabeça. Manda coletar grama para camuflar o cheiro, pois Goblins são sensíveis a odores. Hyun-Woo discorda. Park Seo-moon então revela que essa dica veio de um stringer famoso, o que inicia uma discussão. A supervisora intervém, pedindo a cooperação de Hyun-Woo. Ela questiona o motivo da discussão, e Hyun-Woo explica que Goblins têm olfato aguçado, distinguindo grama fresca da velha, tornando a camuflagem ineficaz. Goblins são baixos, então se preocupem com os tornozelos, não a cabeça. No-Hual, a supervisora, revela que Park Seo-moon, que há 10 anos limpava masmorras de 1 estrela, agora limpa as de 3 estrelas, mostrando que as coisas mudam. Ela desconfia do vasto conhecimento de Hyun-Woo, mas ele minimiza, dizendo que é sua primeira vez, e pesquisou para se preparar. Enquanto debatem, um Goblin se esgueira. Hyun-Woo o chuta e zoa o colega Tae-hyo de sua arma antes mesmo de usá-la. A discussão cede. A equipe foca na masmorra. Os 3 caçadores de 1 estrela lutam unidos. Han Na-geum fatia um Goblin. Kim Seo-hyung apunhala outro. E Kim Soo-won corta um com sua espada. Park Seo-moon, porém, derrota vários Goblins em um instante.
A supervisora é impressionada e lhes concede uma breve pausa. Ela nota que os goblins parecem assustados e planeja investigar após a saída da equipe. De repente, um grito ecoa e a supervisora corre à equipe. Lá, um goblin amarrado a uma árvore, coberto de fluido preto e mutilado. Ela manda a equipe achar o cristal de retorno, pois é perigoso para uma masmorra de uma estrela. Nesse instante, eles notam a ausência de Hyun-Woo. Procuram, mas nada. Entretanto, seus gritos chamam a atenção do terrível goblin de gorro vermelho. Uma hora antes, farto de goblins amadores, Hyun-Woo escapara. Sozinho, ele ativa a habilidade de família do goblin de gorro vermelho. Com ela, ele pode designar um alvo como família, revivendo-o mesmo fora do inferno, contanto que o corpo não esteja deformado. Com esse poder, o cara revive Curson, que emerge do chão. Ele encarrega o goblin de eliminar todos os outros da masmorra. Hesitante em matar, Hyun-Woo avisa Curson. Sua tribo será aniquilada se ele recusar. Curson avança furioso a um goblin. Hyun-Woo sente algo. É a conexão da sua habilidade de família que o permite sentir a repulsa e ódio de Curson por sua espécie, vendo esses goblins fracos como abominação. Curson, movido por tais emoções, jura eliminar todos os goblins. Vendo-o ocupado, Hyun-Woo decide verificar a equipe. Enquanto isso, a equipe está quase desistindo por não achar Hyun-Woo. Quando a esperança minguava, ele surge de um arbusto. A supervisora o repreende, mas ele calmamente diz que precisou ir ao banheiro. Ao notar a frustração, ele indaga o problema. A mulher diz que sairão após obterem a pedra de retorno. Então, Park Seo-moon vê a pedra de retorno e corre para ela. Aterrorizado, ele ignora os avisos da supervisora, mas Curson aparece e engancha sua perna. Na HWAL avança, sacando suas lâminas, chocando a todos. Hyun-Woo, divertido, observa a cena, curioso como uma caçadora de clã de elite se sairá contra um goblin infernal. Enquanto Curson enfrenta Nahual, Hyun-Woo observa a luta de longe. Embora a habilidade de família o controle o goblin, há uma condição. Se o alvo for de nível superior, o controle é limitado. Hyun-Woo não se preocupa. Curson obedecerá, se sua tribo viver. Ao vê-lo destruir os seus, Hyun-Woo não vê ódio, só a dor de um fantoche traindo seu povo. Hyun-Woo alivia-se com a não intervenção dos outros, focando na luta. Ele quer saber se um membro do Grande Desconhecido vence um Goblin nível 26. Curson simula um ataque aos novatos, atraindo Nahual em pânico. Ao se aproximar, ele salta no ar, fazendo um corte em sua bochecha e aterrissa atrás dela. Surpresa pela precisão e equipamento, ela se pergunta o que algo assim faz numa masmorra de uma estrela. Hesitando, sem escolha, ela ativa acelerar e some por um instante. Hyun-Woo acena para Curson recuar e Nahual ressurge atrás. Ao virar o Goblin, ela traça um X em seu peito. Sua habilidade, acelerar, duplica seus movimentos por um breve tempo, mas se prolongada, vira um risco para os outros. Sem perder um segundo, ela salta e crava a lâmina em seu crânio. Curson age tão rápido que é indizível. De repente, fumaça enche o local, pegando Nahual de surpresa. Ao clarear, o Goblin já está sobre Simon, com a espada na garganta. O Goblin avisa para ela se afastar ou matar Simon. Nahual congela. Nunca viu um Goblin falar, muito menos fazer refém. Nahual está em um dilema. Precisa deter um Goblin perigoso ou salvar Park Simon. Ao final, ela opta por neutralizar a ameaça e pede perdão a Simon. Vendo-a abandonar o colega, Hyun-Woo decepciona-se. Sem hesitar, atira uma pedra no Goblin com um bastão. Curson reage, jogando o refém e desviando do ataque. O bastão de Hyun-Woo faz um buraco enorme na árvore, empolgando-o. Nahual repreende Hyun-Woo por se exibir, mandando-o ficar. O sujeito se recusa, avançando em desafio. A atitude de Hyun-Woo irrita Nahual, mas o decepciona ainda mais. Não esperava que uma caçadora de clã famoso fosse tão fraca contra um Goblin nível 21. Ele questiona se os outros do clã dela estão despreparados. Se ela enfrentasse Curson no inferno, Nahual não duraria. Hyun-Woo percebe que Gerson pretendia matar a refém se ela o atacasse. Se a criatura não está sob seu controle, alguém pode morrer. Para acalmá-la, nosso homem explica que não a critica, apenas tenta ajudar, pois a morte de Simon lhe traria sérios problemas. Porém, deixar o Goblin livre causaria problemas maiores. Mas ele insiste, sacrificar o coitado não é a solução. Hyun-Woo busca uma solução, propondo lutar para resolver e otimizar os resultados da masmorra. Ele lança mais uma pedra com um bastão no Goblin, acertando-o em cheio. Nahual avança, decidida a corrigir seu erro anterior e eliminar Gerson. Hyun-Woo corre, seu bastão bate na espada de Gerson, mas ele domina o Goblin, o forçando a recuar. Ele o adverte sobre Nahual, que se aproxima por trás. A lâmina dela corta a pele de Gerson enquanto ele cai, atingindo-a com os pés. Hyun-Woo o gira com seu bastão, atirando-o no chão, transmitindo mentalmente que isso é melhor do que ser apunhalado. Nahu ataca, Gerson desvia e contra-ataca, suas armas se chocam. Na briga, Gerson pisa num arbusto. Nahu o ataca, e enquanto a lâmina vai atingi-lo, Simon pula entre eles, levando o golpe de Gerson e derrubando os dois.
Ele faz um sinal para o Goblin escapar e lança outra bomba de fumaça. A supervisora corre, mas o monstro já sumiu. Hyun-Woo respira aliviado. Embora caótica, sua primeira masmorra foi bem gerenciada, animando-o para uma alta pontuação. A fumaça se dissipa e Na-hol, ao notar um rastro de sangue de Gerson, o segue, pedindo a Hyun-Woo que escolte a todos em segurança. Porém, ela perde o rastro e retorna à sede para investigar. Lá, soube que a masmorra não mudou de classificação e ninguém relatou nada em comum. O homem se recusa a acreditar nela, pois a masmorra ainda é permanente. Na-hol, sentada num banco, é surpreendida pela chegada de Hyun-Woo. Ele pergunta se ela achou o Goblin, e ela diz que sim, mas irreconhecível. Ela supõe que os outros Goblins viram os ferimentos como uma chance de atacar. Ela pegou o gorro vermelho como prova para examinar. Ela agradece, mas ele menospreza, questionando se suas habilidades bastam para masmorra 2 estrelas. Na-hol, surpresa, notou que o Goblin parecia ser de masmorra 3 estrelas. Ela pergunta se ele tinha experiência em masmorras, e ele nega. Ela pergunta se ele estava numa masmorra de baixo nível, e ele confirma. Na-hol pensa que alguém tão hábil deve ter entrado com uma supervisora para se juntar a um clã. Vendo seu potencial, ela lhe oferece o cartão, explicando que um clã dá acesso a masmorras de alto nível com o apoio dos membros. Hyun-Woo pede tempo para pensar, mas a interrompe ao ser pressionado. Ele insiste que se vira sozinho, citando o fracasso na masmorra e não gostar de dividir o saque. Ela tenta argumentar, mas ele se vai, esperando um bom relatório. No centro de pesquisa, a chefe Dae-oh Wang-young, absorta, não atende à porta. Logo, um funcionário entra, falando de uma estranha avaliação de rank da Na-hol. Irritada por ser incomodada por algo trivial, ela explode, mas ele assegura que vale a pena e entrega o relatório. Chocada, ela pergunta se é falha. Ele garante que foi duplamente checado. Um caso 5 ou 6 estrelas seria divertido. Este a deixa sem palavras. Outro funcionário chega com um relatório estranho do Centro de Habilidades de Gangnam. Tal como o último, é sobre Kang Hyun-Woo. Testado 3 vezes, cada resultado foi fora de série. Um terceiro empregado chega, diz que o grande desconhecido ofereceu 1 milhão pelas informações de Hyun-Woo antes dos resultados. A chefe desdenha, mandando ignorar. Um caçador S, de 7 a 8 estrelas, vale muito mais. Ela ordena que mantenham o relatório em segredo até acharem Hyun-Woo. Ela quer respostas. Hyun-Woo está no chão do banheiro, pronto para outro teste com Yu-min. Habilidades são ranqueadas por estrelas, separadamente dos níveis. Cada classificação tem um limite. 50 níveis para 4 estrelas, 40 para 3, e 10 a menos por estrela abaixo. Enquanto pessoas comuns podem despertar de 0 a 1 estrela pela mana, ninguém desperto conseguiu subir de rank. Após atingir o nível 20, Hyun-Woo pensou se conseguiria aumentar seu rank. Para isso, contatou Yu-min, graduada que pesquisa mana e despertar de habilidades. Yu-min coleta o sangue para testes detalhados, pois a agência só oferece testes provisórios devido ao orçamento limitado. Esperavam que o sangue explodisse os tubos, mas nada aconteceu, deixando-os confusos, pensando que o veneno só ativa sob certas condições. Depois, ela o informa que a exposição a mana de alta densidade pode elevar o seu rank. Sem opção, Hyun-Woo deve explorar isso no inferno. Ao ver uma notificação de 9 dias para a próxima missão, ele nota que o tempo só corre quando está no inferno. Determinado, ele passa o máximo de tempo lá. No inferno, Hyun-Woo foca em otimizar seu tempo e cria um item lendário. Uma lâmina curta de sangue fluente, sintetizando materiais. Assim que ele termina, a estrela faminta, Yogalem, o observa. Hyun-Woo, admirado, mostra a Henien a pedra de cristal. Ela explica que é obtida refinando o musgo de cristal, e com materiais raros, cria itens lendários. Henien e Kurson conversam enquanto ele, gananciosamente, pede metade do equipamento raro do Goblin, prometendo recompensa, sob o olhar da estrela. Com o equipamento Goblin e a pedra de cristal, ele forja o braço de Ashet, uma luva lendária de pouca agilidade, mas boa defesa física e mágica. A lâmina curta de sangue fluente que ele criou antes tem penetração média, baixo dano físico e dano mágico moderado. Por 9 dias, Hyun-Woo treinou e aprimorou suas habilidades com um novo equipamento. Ele fez um abrigo e suportou a dor do corpo derretendo em ácido, dando ao sangue uma propriedade ácida. Com a ajuda de Kurson, ele explorou o inferno, sob a vigilância da estrela Yogalem. Sua nova missão, o fundo da pirâmide, é ativada, exigindo que ele sobreviva por 24 horas, sendo caçado por assassinos. Sempre que ele morrer, o tempo da missão reinicia. A estrela o desafia, aumentando a dificuldade, mas dobrando as recompensas. Desejando subir de nível, Hyun-Woo vê no desafio a oportunidade e aceita. Ao iniciar a missão, todas as estrelas se focam nele, e antes que Hyun-Woo possa assimilar, a família de Yogalem o caça por 48 horas. Ao mesmo tempo, ele recebe a maldição Saboroso. Hyun-Woo, tentando entender, vê Henien e Kurson babando, olhando para ele. Ele os alerta para se afastarem, mas Henien explica que a maldição o torna irresistível para Yogalem.
Ele pergunta se ela conhece a maldição, e ela explica que os afetados viciam-se no gosto e cheiro, mas jamais reencontrarão aquele sabor preciso. Felizmente Henien, uma fada com fim prometido, é imune à maldição. Ela explica que o mundo de Yogalem é de sobrevivência, onde se come ou é comido. Curson está babando atrás dele. Hyun-Woo, com raiva, dá meia volta e o atinge no rosto, ordenando-lhe que limpe a baba. Ao pensar em como sobreviver, Hyun-Woo percebe que qualquer ser vivo o atacará ao sentir sua presença. Quando ele ia perguntar algo a Henien, a porta se abre, mosquitos invadem, grudando em sua pele. Enquanto os esmaga, Hyun-Woo estranha a atividade dos mosquitos. Henien informa que esses mosquitos, os mais jovens e velozes, são o menor escalão na família de Yogalem, indicando que tudo sob seu controle está vindo caçá-lo. Ao sair, Hyun-Woo encontra pombos estranhos, todos em seu encalço. O espetáculo o diverte, a princípio, até o perseguirem, junto aos mosquitos. Ele corre, Curson ao seu lado, e Hyun-Woo pergunta se há lugar para se esconder na aldeia. Curson hesita e recusa, pois está superlotada devido à natalidade. Frustrado por não ter previsto isso, Hyun-Woo resmunga. Yogalem ainda está assistindo. Ele e Curson pulam do penhasco, desejando uma luta justa. Ao aterrissarem e verem inimigos, ele crê que seu desejo se realizou. Sorrindo, veste a luva lendária, saca a lâmina de sangue fluente e ataca. Sua alegria se esvai. O monstro o despedaça, zerando seu tempo de sobrevivência após só 2 dias. O coitado morre para os gastos, reiniciando o cronômetro, sob o olhar de Yogalem, deixando Hyun-Woo furioso. Sem opção, ele joga um jogo mortal de esconde-esconde pelas 47 horas que lhe restam. Neste ponto, ele brinca que o cozinhem ou assem, para facilitar. Ele se pergunta onde Curson está, mas se ele estivesse por perto, só atrapalharia. Sua mente busca um plano, quando uma voz em sua cabeça diz para virar à direita no beco. Ele hesita, sem saber se era sua mente, mas segue a voz. Hyun-Woo se pergunta se enlouqueceu de vez após tantas mortes. A voz, percebendo a dúvida, insiste não ser o que ele pensa. Sem opção, ele a segue, convicto de ser assombrado, mas a voz nega ser um fantasma. Hyun-Woo vira à direita, escapando enquanto os gastos batem na parede. Seu alívio some ao surgir uma aranha gigante do chão, pairando sobre ele. A voz o avisa para abaixar-se, e a aranha lança uma teia que captura os monstros em sua perseguição. A criatura, aranha viúva nível 87, espanta Hyun-Woo. A voz garante que ele está seguro, pelo menos até Yogalem se irritar. Mas Hyun-Woo se concentra em quem fala com ele. A voz responde, explicando vir de um mundo onde estrelas são silenciadas. Nada existe por vontade própria. Só uma estrela pode sussurrar-lhe. Monstrile, a estrela sussurrante, surge. Ela diz que suas ações para Yogalem parecerão coincidências, ocultando a verdade. Monstrile adverte Hyun-Woo a não falar alto com ela, instruindo-o a fingir que apenas planeja mentalmente. Se Yogalem sacar a ideia, o irritará, pondo ambos em risco. Hyun-Woo pergunta se só ela ouve seus pensamentos. Ela explica que apenas os ouve quando ele pensa em falar com ela. Aliviado, ele indaga o motivo. Ela explica que Yogalem planeja elevá-lo, entregando-o à sua família. Monstrile o incita a acabar logo o teste e entrar para sua família. Duvidando do interesse dela, ele pergunta por que o quer. Ela explica que precisam de um novo jogador para sair do impasse, e todos estão tramando por isso. Ele quer respostas, mas Monstrile insiste que ele se junte à família dela, pois o que outros planejam é pior. A deusa exige amor e adoração, oferecendo o mesmo a Hyun-Woo num relacionamento. Ele sente o apelo da oferta dela, tentado pelo poder e aprovação que promete, pensando que o ajudaria a sobreviver no inferno. Go, a estrela estilhaçante, o observa. Hyun-Woo sai do transe e recusa a oferta, dizendo que já tem namorada. Nosso herói olha para a estrela brilhante no céu e pensa que irritou Monstrile. Mas ela diz que ter só uma seria desperdício para um herói. Ela esperava que ele se recuperasse após ser devorado algumas vezes. Contudo, ele rejeitou o caminho mais fácil, então ela decidiu terminar o brinquedo dele. Aranhas cobrem a mão de Hyun-Woo e Monstrile manda encasulá-lo. Curson e Henien seguem a teia. Henien o leva ao casulo de Hyun-Woo e o manda rasgar. Dentro, Hyun-Woo está parado. Curson o ergue e soca sua barriga para acordá-lo. Ele acorda. Curson os apressa, mas Hyun-Woo cai de joelhos, pedindo que esperem. Henien se apressa em beber seu sangue, alegando que isso o curará, mas Hyun-Woo recusa com fúria. Ela o provoca, mas ele a repreende, culpando-a por quase morrer e arriscar a missão. Hyun-Woo muda o foco, limpando as teias para ver. Um orc estranho, coberto de aranhas e teias, está parado, e ele se pergunta o que faz ali. Curson o questiona sobre o item na mão de Hyun-Woo, algo inédito para ele. Hyun-Woo vê um sexto dedo na manopla de Ochette, lembrando que Monstrile disse para ele completar seu brinquedo. Ele abre o inventário e acha o item. Henien pergunta, e ele a lembra do esqueleto achado antes, revelando ter roubado um item. O monóculo do Almirante Lene, um item lendário que permite examinar objetos, custando mana. Com o monóculo, ele identifica o item como a mão de 6 dedos de Ochette. Este item lendário e real pode ser usado em ambas as mãos, triplicando sua força de preensão.
Assim ele pode segurar alvos em teias, a menos que o solte ou a luva seja destruída. Ele nunca viu um item rotulado como real, levando-o a questionar se seus itens lendários anteriores eram falsos, ou se esta luva é de nível superior. Sorrindo, ele pensa que a vitória seria fácil, mas Curson o lembra que devem ir. Lá fora, os Ghasts acham um buraco grande com um cano quebrado pingando sangue. Um monstro bebe o sangue, os outros enlouquecem com o cheiro e invadem o cano. Ao avançarem, um Ghast fica preso na teia, e um mosquito começa a devorá-lo. Outros monstros se juntam, comendo-os da sua espécie. Hyun-Woo ressuscitou o mosquito como parte de sua família. Ele observa a cena, cercado por mosquitos, e as teias de sua luva prendem o monstro. Os Ghasts devoram um, Hyun-Woo envia outro para repetir. Observando o caos do túnel, ele sorri satisfeito ao deixar mosquitos se alimentarem de seu braço, tornando-os seus. Os mosquitos o obedecem pois, antes da missão, Hyun-Woo viu que só controlava seres limitados com habilidade de família. Contudo, ele notou que podia controlar mais seres pequenos. Além disso, os mosquitos mortos pelo seu sangue tóxico voltaram mais resistentes, o que lhe deu um meio eficaz de lidar com os monstros. Curson lamenta que esses seres fortes sejam burros, o que leva Hyun-Woo a elogiar a astúcia dos goblins ao escolherem um abrigo com várias saídas, impedindo que fossem encurralados pelos Ghasts. Mal Hyun-Woo pensa que sobreviver 48 horas aqui será fácil, a tontura o atinge e ele desmaia. Preocupado, Curson correu. Hyun-Woo viu que os mosquitos sugaram mais sangue do que pensou. Ele precisará de um plano. Curson o levanta enquanto algo corta a teia, vindo mais perto. Ao sentir algo mais esperto e perigoso, ele invoca sua arma. Hyun-Woo manda Curson recuar. O espaço é pequeno, ele precisa lutar. Olhos verdes os encaram da escuridão. Hyun-Woo tenta avaliar o número, enquanto um soldado uniformizado, meio oculto, se aproxima, seguido por outros. À luz, Hyun-Woo vê zumbis uniformizados, os famintos, todos nível 23. O líder deles ordena que caçem o coitado. Ele fixa a lâmina na luva, entrelaça na teia e a joga na cabeça de um inimigo. A lâmina sangrenta permite injetar seu sangue no alvo. Hyun-Woo saca a lâmina, vendo os zumbis se juntarem ao redor daquele que ele injetou com seu sangue e o dilacerarem. O líder, furioso, ordena às tropas que foquem em Hyun-Woo, que tenta fugir, e eles o perseguem. Emergindo dos esgotos, Hyun-Woo cogita raciocinar com os zumbis, mas logo desiste. Não são mais humanos, sob controle total de Yoga-Lin. Zumbis estão no nível de Hyun-Woo e têm treinamento militar. Ao atirarem, uma bala roça a perna do nosso herói, e o líder manda as tropas pararem de gastar munição. Hyun-Woo sente um breve alívio e logo começa a pensar em uma fuga. Um silêncio súbito o cerca. Ele olha a perna. O sangue não escorre mais. O ar se enche de vozes de Ghasts. Nos esgotos, sobreviveria fácil, mas no aberto, ele está vulnerável. Com só 46 minutos no tempo da missão, ele sabe que pode morrer muitas vezes antes que expire. Quando os zumbis saem dos esgotos, a regeneração de Hyun-Woo é ativada pela vida crítica. Com zumbis à frente e Ghasts atrás, ele pega uma pedra de cristal, consome-a e sente sua mana fluir, restaurando sua força. Ao se aproximarem, ele usa sua habilidade de dominação para forçar os zumbis a atacarem os Ghasts. Sua habilidade atraiu mais os zumbis pelo cheiro do sangue de Hyun-Woo, que escorria dos Ghasts picados pelos seus mosquitos. Não os controlou, apenas mostrou que o que desejavam estava nos Ghasts. Ao ver os zumbis devorando outras criaturas, ele pensou se a humanidade era assim antes da extinção. De repente, tiros ecoam. Zumbis posicionam Hyun-Woo na mira. Sua dominação não afeta os zumbis restantes devido à distância. Zumbis ligam o automático e o alvejam. Mal o líder ordena fogo, algo inusitado ocorre. Uma força separa as cabeças dos corpos. É Curson, salvando o chefe. Em suas mãos está a lendária foice do Ceifador de Inverno, uma arma que Hyun-Woo lhe deu como recompensa, que rastreia inimigos próximos e os congela ao matá-los. A foice pertencia aos cães de caça do Duque de Inverno. O Duque, que odiava ser visto, nunca se mostrava, enviava o Ceifador de Inverno aos intrusos. Ninguém o viu, mas a chance existe. Curson decapita os zumbis e pede a Hyun-Woo que guarde seus agradecimentos. Haverá mais chances. O líder, furioso com a perda do grupo, pega a arma e tenta atirar, mas a habilidade da foice congelou o cano dela. Confuso, o zumbi desfoca, dando a Curson chance de o atacar. Hyun-Woo, ao vê-lo, pensa que Curson, antes hesitante em ajudar, agora está surpreendentemente obediente desde que conseguiu aquela arma, um verdadeiro escravo de bens materiais. Enquanto ele se distrai, um Ghast o ataca. Ele desvia por pouco, mas é seguido por outros, até que os zumbis se voltam e devoram os Ghasts. Hyun-Woo percebe que os zumbis dobraram e sua mana está acabando. Ele não consegue manter o controle por muito mais tempo. Enxames de mosquitos invadem, atraídos por seu sangue e frenéticos, pois a noite já caiu. Para se proteger, Hyun-Woo veste um poncho de teia que fez, enquanto zumbis e Ghasts são tomados pelos mosquitos. No caos do combate, criaturas não distinguem amigos de inimigos.
Com inimigos congelados pela foice, ele tem boa chance de durar até o fim. Ele tenta focar em sobreviver por 48 horas, não em aniquilar inimigos, mas se distrai. Um zumbi morde sua perna. Yogalene assiste, e ele esmaga a cabeça, mas a mordida já causou sangramento grave. Para se reabastecer, ele pede aos mosquitos para sugar seu sangue. Um grito escapa de Hyun-Woo ao desmaiar, os mosquitos sugando seu sangue em excesso, os gastes se aproximam. E ao investir com garras afiadas, ele o ataca, arrancando o braço como fera raivosa. Seus dentes afiam, pele racha. Nosso herói selvagem os estraçalha em frenesi. Outro gaste ataca Hyun-Woo. Ele salta em suas costas, agarra seu rosto e morde-o. O sangue faminto se mistura ao veneno, gerando uma nova habilidade. Toxicidade média, baixa acidez e ineficácia. Beber o sangue deles aumenta sua força em 30% até esgotar-se, mas gera intensa fome, queima rápido o alimento e, sem nada no estômago, devora o corpo do usuário. A habilidade eleva sua força, queimando seu corpo. Hyun-Woo vê a mão fina, sem sangue. O corpo dele se consome, sem sangue. A fome o atinge, como se seu estômago o devorasse vivo. Ele esmaga a cabeça de um zumbi e, de repente, 3 estrelas, Ardan, Monstrile e Agustro, o encaram. Agora, Hyun-Woo entende como as estrelas se sentem ao esmagar, forçar submissão e observar de cima, após provar o poder real. Com a lâmina, Hyun-Woo zomba das estrelas, as desafiando. Ele ruge alto, reunindo todo o seu poder, e ataca a horda de inimigos, com a lâmina cortando-os ao meio. Um Gast acerta um soco brutal, jogando-o no chão. Ataca-o, esmagando-lhe a cabeça no chão e rasgando o peito com as garras. Sua visão é tomada pelos Gasts, línguas famintas para fora, aglomerando-se ao redor. Hyun-Woo é cercado por Gasts que o devoram. Ele grita de dor, suas mãos param de tremer e a fome o domina. Com um rosnado selvagem, ele despedaça os inimigos que o devoravam. Ele os amaldiçoa, prometendo arrancar seus membros. Com os dentes cerrados, ele os agarra, esmaga suas cabeças e devora os restos. O líder zumbi, fitando-o do chão, lamenta ter aceito o convite para o jantar e levado seus soldados. Vendo monstros caírem, ele pensa em fugir, mas a curiosidade o domina. O capitão indaga Hyun-Woo sua identidade e clã, querendo saber se é do seu esquadrão. Hyun-Woo para de mastigar e foca. O zumbi pega uma arma, mas sem munição. Ele recua e sua mão pousa na de um Gast decepado. Com a unha afiada, o zumbi ataca Hyun-Woo, derrubando-o. Assim que o zumbi se apronta para outro ataque, Hyun-Woo engole sua mão e arranca seu rosto, continuando a devorá-lo. Finalmente o tempo acaba e a missão, o fundo do poço, termina. Hyun-Woo ganha uma caixa de prata, que vira ouro por causa da dificuldade. Yogalin converte a caixa de ouro em um presente, reconhecendo que Hyun-Woo concluiu o desafio. O sistema notifica que sua pedra de retorno estará ativa por 28 dias até a próxima missão, e sua fome intensa desativa. Exausto, Hyun-Woo deita no chão. A área brilha e surge uma notificação. Absorveu um fragmento. Ao ver as notificações, o estômago de Hyun-Woo ronca. Olha os corpos ao redor e questiona seus atos. Apesar do tempo restante, teme morrer de fome. De repente, o som de uma trombeta ecoa. Ele achou que terminara, mas há mais por vir. Um grupo de monstros bizarros com bandeiras toca vários instrumentos. Entre eles, criaturas samurais e uma figura com o rosto coberto sentada sobre um monstro enorme, segurando sua coleira. A criatura lidera uma caravana, escoltada por seres mais fortes e superiores a zumbis ou Gasts. Hyun-Woo observa curioso a caravana ser baixada. Do interior da caravana, uma voz elogia Hyun-Woo por derrotar inimigos, mesmo sem preparo. É Kawaru, criatura cinzenta adornada em ouro, da saciedade e preguiça, nível 118. Kawaru admira a sobrevivência de Hyun-Woo, apesar do nível baixo, entendendo a obsessão das estrelas por ele. Achando a humanidade extinta, ele indaga sobre sobreviventes. Ao permanecer calado, Kawaru o fura com uma unha afiada, tira sangue e lambe o dedo. Ele logo deduz que não há outros sobreviventes, como se o homem tivesse caído do céu. Kawaru achou que todos os humanos haviam perecido após John e Maria Keller. Vendo Hyun-Woo tão vibrante, ele o vê como um jovem precioso que não merece ser abandonado. Amontoando cadáveres numa bola, ele os pressiona na perna ferida do nosso herói, curando-a para que ele possa andar. Dando as boas-vindas a Hyun-Woo, ele o convida ao mais fino banquete. Hyun-Woo, ciente da armadilha de Yogalin, recusa-se a ser mera refeição. Com isso, a criatura ri, achando que Hyun-Woo se equivocou. A fome intensa, diz ele, é a ganância primordial. A fome eterna de Yogalin tudo consome, poder, influência, desejos e riquezas, dando-lhe controle total. Kawaru, refletindo sobre seu passado humano, disse a Hyun-Woo que se sentia inútil, preso por regras, sem nunca conquistar nada. A raiva de não ser recompensado por seu esforço persiste. Ele lê Hyun-Woo, sentindo a mesma ambição, percebendo que poucos são realmente consumidos pela ganância. Ele instiga a curiosidade de Hyun-Woo, imaginando o que poderia subir e conquistar. Eles querem ser como serpentes, devorando tudo, até o mundo.
Kawaru convida Hyun-Woo, a família Yogolemi. Então, Min é vista dormindo em sua mesa, imersa em pesquisa. Ela acorda e olha pela janela. Com o pôr do sol para Min, a lua carmesim arde para Hyun-Woo. Simulando ceder, ele ativa a luva e estende a mão a Kawaru, que pensa que ele se uniu a eles. Mas ele agarra a mão acinzentada e morde Kawaru, que enfurecido, o atira ao chão. Hyun-Woo zomba, traidores têm gosto pior que zumbis. Kawaru, ainda ferido, enfurece-se com o insulto, avançando eletricamente, parando à frente de Hyun-Woo. Kawaru, vendo Hyun-Woo perdido, ameaça matar o último humano. Mas nosso herói não se engana, ele sabe que precisam dele vivo para quebrar o impasse. Ele sabe que é o novo jogador, a solução para o problema. Kawaru se espanta, então Hyun-Woo usa a chance, desafiando a criatura a matá-lo. Kawaru, segurando-o pelo pescoço, rosna, perguntando como quer morrer, esmagado, quebrado ou estraçalhado. Ele exige que Hyun-Woo grite com a boca. Kawaru indaga se Hyun-Woo de fato caiu do céu. Ele não crê que o humano pense que ele se aliou a monstros para aniquilar a humanidade. Ao apertar o pescoço de Hyun-Woo, prestes a aniquilá-lo, uma notificação pisca. A estrela Augustro começou a observar. Uma voz forte o ergue no ar. Corpos são jogados, e Kawaru é arremessado, caindo. Os pés de Hyun-Woo tocam o chão novamente, mas ele, fraco, desaba. As vibrações da explosão atingem o povo de Kawaru, desmoronando edifícios. O pânico toma conta ao notarem o caos se formando. Kawaru, de joelhos, implora perdão, alegando que não quis quebrar regras, apenas se empolgou. Ele ordena a retirada do povo, depois vira e foge. A frota some, Hyun-Woo ouve um grito e faíscas de raios. Ele pondera sobre o significado de tudo aquilo, percebendo que Kawaru temia algo muito além do céu. Range os dentes e grita ao céu, furioso com os seres que o tratam como brinquedo, mesmo rasgado, esmagado ou queimado. Determinado a sobreviver, ele colapsa de exaustão, não importa os desafios. Em visão rápida, ele vê Min na luz do sol, recebendo-o, até que Henien o chama à realidade. Ela mostra a mordida em sua perna, algo que ele fez ao enlouquecer. Seus olhos verdes e selvagens. Ela o assegura que está curada, bebendo o sangue dele, e agora estão quites. Hyun-Woo, ao checar seu inventário, acha um presente de Yogolemi, um cartão de platina com ouro branco. Brilha intensamente. Vira uma lâmina fina, deixando-o desapontado. Mesmo assim, ele examina o raro cartão mais de perto. Ao inspecioná-la, ele descobre ser a Gula, uma arma de baixo nível que absorve habilidades de armas sacrificadas. Usada por Aladama Haru, parente de Yogolemi, a forma real da arma é desconhecida, pois assume a forma do que devora. Pesquisas mostram que muitos poderosos já usaram a Gula. Embora decepcionado, Hyun-Woo pensa. Mesmo simples, é genuína e influentes a confiam. Hyun-Woo tenta alimentar a Gula com sua lâmina ensanguentada. A princípio, nada ocorre. Mas na segunda tentativa, a Gula engole a lâmina, assimilando a forma de uma espada lendária e sangrenta. Seus atributos são absorvidos, e drena fluidos dos inimigos. Se o fluido expelido tocar aliados, os cura, mas se atingir inimigos, causa dano. Hyun-Woo, satisfeito, diz a Henien que gostou e ficará mais forte. Ela diz gostar de vê-lo feliz e espera que fique mais saboroso, o que o deixa desconfortável. Ele avisa Henien que irá ao local do esqueleto. Deixá-lo lá parece errado, e ele espera identificá-lo e dar-lhe uma lápide. Ele presume que quem sobreviveu deve ter sido um Hunker. Zumbis tinham intelecto, mas queriam carne. Kawaru, outrora humano, controlava monstros. Hyun-Woo se questiona se é diferente deles, já que também comanda Kurson e Henien, mas se consola que não cedeu à ganância. Hyun-Woo admira o esqueleto, ex-humano, por proteger os outros no mundo de monstros, e busca pistas sobre sua identidade. Ele abre a gaveta, encontra um diário e lê, buscando respostas. Não são só itens valiosos. Informações podem moldar o mundo. O diário em suas mãos narrou tudo, do início da masmorra ao fim da humanidade. O diário detalha eventos, datas, medidas preventivas. Se for verdade, Hyun-Woo detém a chave para salvar a humanidade. Admirado, ele jura honrar os últimos desejos do esqueleto. Com tal saber, decide restaurar ou alterar o curso dos eventos, priorizando a humanidade. Na floresta, uma mãe chama desesperadamente por seu filho, Maru, desaparecido. Ouve um farfalhar nas folhas, vira-se e grita ao ver o que parece ser um zumbi. Hyun-Woo ri ao recontar isso a Min, espantado com o exagero da mulher. Ele brinca que a mulher exagerou, e Min se admira de como ele parecia um zumbi. Min então o questiona sobre o porquê de querer aprender a gastar. Ela nota como as pessoas amam o luxo, mas gosta que ele seja diferente. Ela se pergunta se secretamente ele também queria viver assim. Eles brindam, e ele diz que após tanto esforço, é hora de viver como um rei. Ela admite que se enganou, achando-o pretensioso. Frustrado, ele replica que quem critica, sem nunca ter experienciado sua vida, não tem empatia. Ela pensa que ele anseia por luxo. Hyun-Woo reconhece seus defeitos e um lado rude, mas não culpa seus pais. Ele aceita quem é e crê que nada mudaria, mesmo com pais.
O menino sorri e diz que, entre todos que namorou, ele é o melhor. Hyun-woo, confuso, questiona como uma pós-graduanda arranja tempo para encontros ou ir a restaurantes assim. Ele brinca que ela devia estar cheia de tarefas. Irritada, ela diz que fora dos encontros, está no laboratório ou no campo para o professor. A conversa lembra do exame de sangue para checar a mana dele, visando o próximo rank. Ao admitir que suas tentativas foram inúteis, uma notificação surge. Do nível 20 ao 26, ele saltou. Confuso, o Min sobre a pesquisa ele indaga. Ela o informa que o rank de sua habilidade inexiste. Ao perguntar se isso é bom ou ruim, ela sugere não ser algo para discutir ali. No inferno, Curson, com sua foice, aniquila os gastes restantes. Suas roupas rasgam, ele encorpou. O Hobgoblin, mais musculoso, atingiu o nível 27. No mundo real, Hyun-woo tenta ler anotações de Min. Ao sair do banho, ela se surpreende que ele consiga ler alemão, mas, apesar de ler, o conteúdo ainda lhe é ininteligível. Min, já prevendo, tem um resumo pronto, e lhe mostra uma imagem de glóbulos e cristais no Dantian. Ela explica que a mana geralmente se acumula no Dantian, e ao amostrar essa área, cristais costumam estar presentes. A forma dos cristais define o rank do usuário. Agulhas indicam uma estrela, triângulos, 3. Os cristais de Hyun-woo são redondos, algo inédito em caçadores. O Min recorda, tal amostra, só de um monstro. Suas palavras fazem Hyun-woo reviver o momento em que virou um monstro. Min, notando sua atenção, esclarece que não o chama de monstro, mas aponta semelhanças. A mana mais influencia o corpo, então pode ser que ele seja de um rank superior ao que já se viu. Ela ouviu boatos de seres 5 estrelas, ele pode superar 6. Ao ser questionado, ele, seguro, diz não ser uma estrela, recordando a primeira mensagem que leu no inferno. Dizia apenas que a mana despertara, sem rank. Ao tentar confirmar o nível 20, ele a corrige. Saltar para o nível 26. Ela fica espantada por ter subido 6 níveis em 11 dias. Ela percebe que a mudança na aparência dele deve estar ligada a isso e pensa em um assistente para sua pesquisa. Hyun-woo, porém, hesita. Só revela sua identidade a quem confia plenamente. Ele teme que Min encontrou alguém, mas ela nega e suspeita que o laboratório Seojeon tramou algo. O laboratório Seojeon, que gerencia habilidades e masmorras, atrasa o relatório de competência anual, provavelmente devido aos seus resultados de testes. Também mandaram e-mails e olheiros o procuram. Hyun-woo desbloqueia o celular, notando que as mensagens de spam eram importantes. Min a observa com tristeza ao perceber isso. Ele guarda o celular e a chama para perto. Ao secar seu cabelo, Hyun-woo se oferece para comprar-lhe o equipamento, ciente da pesquisa difícil no laboratório. Ela responde que é caro e não há espaço para tal. Ele pensa em comprar uma casa enorme e isolada, que possa servir de bunker. Min ri, mas quando ele aumenta demais o calor, ela grita e sua testa avermelha. Hyun-woo, desculpando-se, sopra a testa dela, dizendo que não pode depender dela sempre. Ela pergunta o que fará após a mudança, em tom de brincadeira. Ele não sabe, mas assegura que irá junto. Ela nota as cicatrizes extras nas mãos e se preocupa. Ele as dispensa, sem poção de cura. Mas ele não se regenerou após ir ao inferno. Ela toca a cicatriz, pergunta se dói. Ele responde que sumirá. Ela o morde, elogiando seu cheiro. Ele se assusta, mas se acalma ao ouvir que ela apenas o marcou. Ele a acaricia e beija sua bochecha. Na manhã seguinte, Min dorme, enquanto Hyun-woo cedo já revê as batalhas registradas por sua habilidade. Memórias de virar monstro ao lutar com a família de Yogalin o inquietam. Ao tentar esquecer e tentar novamente, surge uma notificação. Ele adquiriu um fragmento. Ao examinar a mão, sua forma havia mudado, e o fragmento, nível 2, tinha poder de absorção de parentes. Detalhes estão incompletos. Ao verificar o poder do fragmento, ele aprende que sua habilidade é transformar quem o usuário mata em um parente invocável em qualquer lugar, mas há risco de perder o controle se o alvo for mais forte. Novas informações revelam que ele pode absorver energia, mana, vigor e parte das perícias do alvo por tempo limitado. O tempo varia conforme o alvo, lembrando a habilidade de consumir de jogos antigos. Ele cogita que teria sido útil no julgamento de Yogalin e suspeita que a habilidade se liga a isso. Então, Park Whistle, convocado, entra na academia, supondo que Hyun-woo busca revanche. Nosso herói o manda ficar parado enquanto o examina com a lente. Ofendido, Whistle exige saber o que ele tenta fazer. A lente revela o nível 40 do velho e suas habilidades de corte duplo e furtividade. Irritado, Whistle o questiona, mas Hyun-woo elogia sua força, apesar das habilidades básicas. Para ter sua confiança, Hyun-woo mostra a lente de seu rank e os resultados de Min para corrigir a classificação. Whistle se surpreende com o nível 26 de Hyun-woo, confirmando sua suspeita sobre o atraso no relatório do laboratório Seojeon, algo inédito. Ele conta que Min ouviu queixas dos clãs, e Whistle concorda que é um problema sério. Ele explica que o rank está ligado à riqueza, então os clãs abordarão Hyun-woo. Após devolver a lente, Whistle admite a Hyun-woo que o considera influente. Nosso herói sugere que, se ele crê nisso, deveria mudar de lado. Embora o homem se sinta honrado, ele tem laços inquebráveis.
Hyun-Woo insiste ser para o bem de Ruiço. Ele pode jurar lealdade agora, mas depois implorará pela chance. Nosso herói acredita que logo superará Lee Ji-tae. Hyun-Woo pede um favor para apresentar Ruiço a alguém. Ele invoca Curson, surpreendendo o velho que saca a lâmina. Ele o acalma. O Goblin, como sempre, é um incômodo, pensando que o chefe havia morrido por falta de contato. O velho choca-se ao ouvir Curson chamar Hyun-Woo de chefe. Nosso herói nota o corpo do escravo e questiona. O Goblin gostou de usar a foice, então fatiou os porcos restantes de Yogalin, o que o aprimorou. Ruiço fica pasmo, pois Hyun-Woo controla e se comunica com o monstro. O velho chama o Goblin de pouco inteligente, o que o enfurece, e então o monstro o ataca. Ruiço bloqueia com a lâmina, mas Curson o surpreende. A foice imobiliza a lâmina, e Curson o desafia a tagarelar. Porém, nosso cara entra e tenta apaziguar, pedindo a Curson que se afaste. O velho guarda a arma. Hyun-Woo pede sua opinião sobre o Goblin, e Ruiço confessa ter ouvido falar de um que assustava novatos na masmorra de uma estrela. Nosso protagonista pede um favor, e o homem pensa que ele quer abrigar um monstro. Hyun-Woo só precisa que Curson vá para um lugar específico, uma masmorra. Ruiço hesita, mas Hyun-Woo esclarece o destino. O diário de Hyun-Woo revelou uma inundação em Jeoldu, que romperá paredes em 10 minutos. Caçadores bloquearão no início, mas seu envolvimento corrupto será exposto, gerando confusão e despreparo para desastres futuros. Hyun-Woo informa ao homem que se preparará à sua maneira, enviando Curson à mesma masmorra. Ruiço reluta em se envolver com o monstro, mas Hyun-Woo mostra-lhe musgo de cristal, uma sutil ameaça ao seu fornecimento, garantindo sua colaboração. Ele pede um aumento, mas Ruiço diz que é difícil 150% de lucro. Hyun-Woo pede o dobro. O homem nota que o garoto estaria mal se não fosse o fornecedor exclusivo. Hyun-Woo o interrompe, oferecendo dobrar o fornecimento. Era o pedido de Ruiço, mas Hyun-Woo o negou, gerando escassez. Hyun-Woo notou que caçadores de elite queriam musgo para um rank mais veloz. Dias depois, Hyun-Woo e Yu-Min visitam uma casa. O agente exibe um lar vasto, tipo bunker. Foi iniciada por um pai paranoico durante o regime militar e ampliada por seu filho, certo de que o norte seria bombardeado. Com as masmorras, o neto temia monstros destruindo a humanidade. Então ele a completou, fortificando-a contra ataques, bombas e monstros. Hyun-Woo acha irônico que a paranoia do neto vire realidade. Ele vê as vantagens e pergunta ao corretor por que a mostra tão tarde. O agente revela que o neto, outrora aterrorizado, foi morto tentando fugir do bunker, e o assassino nunca foi achado. Mesmo com uma saída e vigilância total, o caso segue sem solução. A paranoia do neto causou modificações ilegais, tornando-a instável, por isso o corretor não a mostrou antes. Hyun-Woo achou que Yu-Min não aprovaria, mas ela parece animada para investigar a casa. Hyun-Woo discorda do preço, devido aos problemas do imóvel, e propõe pagar à vista. A pedido, o corretor contata o dono para fechar um bom negócio. O proprietário pede para falar com Hyun-Woo, e o imóvel pertence ao laboratório Seojeon, sob gestão da chefe do Won-kyung. Pouco depois, o carro dela para na casa, chocando Yu-Min. Do Won-kyung corre até Hyun-Woo, desagradando Yu-Min. As duas mulheres trocam farpas passivo-agressivas, zombando uma da outra. Hyun-Woo as observa, inquieto. A professora se vira para ele, abordando o ponto principal. Ao confirmar que ele não tinha clã, ela ofereceu o abrigo gratuitamente, mais uma renda anual de 8.000, pensão pública e seguro equiparado a vice-ministro, desde que trabalhasse para o laboratório. Cético apreensível, D.O. Won-kyung explica que o laboratório exigiria apenas exames de sangue e físicos ocasionais. Hyun-Woo não quer ser cobaia, ainda mais sendo rico, mas ela diz que o prédio não é comprado só com dinheiro. Ela pede uma resposta já, pois ambos estão ocupados. Hyun-Woo diz que dinheiro não importa, mas impõe duas condições, que ela não se oponha se ele se unir a outro clã, e que seus estudos fiquem confidenciais. Do Won-kyung concorda sem hesitar, o que deixa Hyun-Woo desconfiado. Sua pronta aceitação insinua que ela conhece as habilidades dele, e seu envolvimento é crucial para os planos do laboratório. Numa noite chuvosa, um homem arrasta uma mala à entrada da masmorra Jeoldu. É parado por militares que querem sua identidade. Ele explica ser um caçador do time de Song-jin, que explorou a masmorra há 7 dias. Receberiam suprimentos após 6 dias, se não voltassem. Ele mostra sua licença e o pergaminho, dizendo que deixará suprimentos e partirá. Os agentes checam seus documentos e pensam se devem revistar sua mala, mas o deixam passar, pois o tempo é crucial e a equipe deve estar com poucos suprimentos. Eles o avisam de flutuações e aconselham cautela. O caçador atravessa a barreira e entra na masmorra, abrindo a mala. Curson surge, e o homem pergunta se era só isso. Curson sinaliza para ele sair. O caçador se intriga com Park Ruiço e o monstro, mas ignora. Quitar sua dívida é crucial, e ele rasga o pergaminho. Curson ri do caçador, zombando que levaria uma semana para limpar a masmorra, enquanto ele faria em 3 dias. Em casa, Hyun-Woo chega e encontra Yu-Min tentando incendiar a casa para eliminar um mosquito muito resistente.
Hyun-Moo a incumbiu de pesquisar se ele controlaria seus parentes inconsciente, mas ela se mostra paranoica, crendo que mosquitos mataram o neto da casa. Hyun-Moo, então, mostra a ela suas ações. Vendo só ações de primeira linha, ela brinca. Seul será bombardeada? Ele diz que se soubesse já teria partido. Apesar de achá-lo um idiota, ela o apoia. Hyun-Moo, após considerar, decide revelar a verdade sobre o futuro a ela. Ele mostra o diário do juízo final, registro da ruína humana. Ela teme que ele esteja na síndrome da 8ª série, agindo como um exibido, como os novos usuários de habilidades. Ele insiste na veracidade do diário do juízo final, mas ela ri. Seu telefone confirma uma entrega. Ela indaga se vem do laboratório. Ele diz ser o alicerce de sua estreia. Ela retruca. Isso também veio do diário? A cena muda para Hyun-Moo, diante da montanha Jeoldu, pensando em como este lugar sereno virará o epicentro da ruína humana. A invasão de masmorra aqui extinguirá a humanidade, e Hyun-Moo, antes faminto, surgirá como seu salvador. Hyun-Moo busca o funcionário no topo da colina, que segundo o diário, notará primeiro a invasão. Ao vê-lo, Hyun-Moo o saúda, dizendo ser caçador. O homem desconfia, notando que Hyun-Moo não é dali, e questiona seus motivos. Hyun-Moo, agindo casualmente, se diz novato e pergunta o que o homem fotografa. O homem estuda a entrada da masmorra tipo fluxo, buscando prever o surgimento de monstros. Ele registra o estado da masmorra diariamente. Explica que as masmorras tipo fluxo mudam de forma e estrutura a cada exploração, fazendo cada entrada parecer uma masmorra nova, o que facilita a fuga de monstros. O homem duvida que a masmorra inunde como a de Baekdu, há 8 anos, quando monstros tornaram a contenção impossível. Naquela época, rumores de uma enorme nuvem surgiram na masmorra. Por ser um país fechado, a linha de frente, ignorante, lutou sem parar para conter os monstros. O homem se desculpa por sua paranoia e preocupação, e lamenta que ninguém se interesse por seu trabalho. Hyun-Moo o admira, ciente da importância de sua pesquisa para a humanidade, e pergunta se há mudanças. O homem confirma a estranheza, então ele pede para ver as fotos. O homem entrega a câmera a Hyun-Moo, desculpando-se pela peça. Após inspecionar as fotos, Hyun-Moo devolve a câmera a Kang Hae-chul, elogiando sua pesquisa como crucial. Ao partir, o homem pensa que sua pesquisa nunca foi zombada antes, e se pergunta como Hyun-Moo soube seu nome, já que não se apresentou. Ao voltar, ele nota que a foto vista coincide com a do álbum. Ele escaneia a área. A patrulha está pronta, mas o diário indica que as paredes da masmorra desabarão em 10 minutos, causando caos em Hapjeongdong. Hyun-Moo adiantou o evento que ocorreria em 2 meses. Ao soltar Kirsten na masmorra, ele adiantou o desastre. Ele o fez para assumir o controle do evento, pois tudo foi só um tutorial. Quando o jogo começar, ser caçador ou líder de clã não bastará. Ele deve subir, almejando as estrelas. Por um breve instante, tudo parece calmo. Então o chão treme violentamente, a invasão começa. Kirsten fez sua parte e o caos se instaura. Na masmorra, um jornalista reporta a fuga de monstros com tiros ecoando nas paredes. Apesar da defesa bem-sucedida, a preocupação com a invasão aumenta à medida que os monstros surgem. Governo e clãs se culpam pela má gestão. O líder do ramo exige informações, e seu soldado explica que a defesa inicial já caiu, deixando a segunda linha vulnerável aos monstros que aumentam rapidamente. O soldado urge seu líder a declarar a invasão, mas este hesita, temendo pânico entre os 200 mil moradores de Hapjeongdong. Ele teme o fardo adicional que tal declaração lhe traria. O homem informa que não acham o capitão Daesung, preso na masmorra da montanha Jiri. A filial de Gangnam está inacessível, com o CEO Lee Ji-tae na Suíça, e o comandante Park Do-hyung, sumido, como de costume. Embora Nahal e outros clãs enviem reforços, o líder percebe que deter a invasão com caçadores não compensa a ausência dos comandantes. Eles o culparão e o deixarão. Com monstros na segunda linha, o líder ordena aos caçadores que se preparem para os homens-rato, ferozes como felinos. Com um rugido, ele os detém, conseguindo um pouco de tempo, mas é claro que não poderão deter a horda. A parede racha sob a pressão dos homens-rato, e um grande pedaço atinge o líder, derrubando-o. Um lobisomem-chefe nível 28 aparece, uivando. Quando o líder ia desistir, uma mão agarra seu ombro. Ele pensa ser Oh Da-sung, mas é Hyun-Moo que veio para auxiliar. O jornalista reporta a brecha e o avanço dos homens-rato. Um homem, sem traje de caçador, ataca a horda. Hyun-Moo vê que os ratos não têm título e são nível 17. Pensa que mesmo os do inferno chegam ao nível 15. Ele se alonga e desfez chutes e socos, ouvindo seus ossos estalarem. Ele se confunde ao vê-los morrer com um só golpe e percebe que são mais fáceis de matar que os do inferno. Então, ele fica imaginando o quão mais fácil seria derrotar os monstros com título. Focado no plano, ele ativa sua habilidade de dominação. Os homens-rato caem, tossindo sangue e morrendo. Hyun-Moo e os homens em volta chocam-se com a rapidez da queda. O chefe se aproxima, o líder ordena a reunião, mas Hyun-Moo mal pode esperar para testar suas habilidades. O líder adverte, mas ele se mantém firme, querendo saber se seu treino no inferno valeu a pena.
A fera avança, garras prontas, mas o campeão desvia e chuta, fazendo-a cambalear. Outro chute se segue, e a fera cai, aterrorizada, com o rabo entre as pernas. Hyun-Woo pisa em seu peito, enquanto repórter e soldados observam atônitos. Os soldados questionam se o pavor da fera é uma habilidade, mas estranham. Mesmo monstros fracos são hostis, mas temem esse homem como se ele fosse o monstro real. A fera corre para a parede, mas isso desaponta Hyun-Woo, que busca um desafio maior. Então ele atira um dardo infernal, coberto com sangue dos famintos. Acerta em pleno voo, derrubando a fera, que se transforma e fica mais forte. Os caçadores veem a fera mudar e se horrorizam, achando que estão perdidos. A besta uiva, rechaçando os homens com sua força, fazendo-os perceber que precisam de um caçador de nível vice-capitão para enfrentá-la. Lobisomens menores surgem atrás do chefe, e o líder do ramo ponderou declarar uma horda, vendo que a situação os superava. A fera sobe 10 níveis, agora o lobisomem impulsionado pela loucura, nível 38. Hyun-Woo recorda que no inferno, ele teria fugido ao ver isso, mas a dificuldade aqui é muito menor. Ele ativa o sangue dos famintos pela especialização de absorção de parentes, que lhe dá a maldição da sede por um tempo. Com isso, ele ganha uma habilidade temporária de sugar sangue, aumentando suas capacidades. A fera salta, soldados tensos, mas um estrondo ecoa. Hyun-Woo bloqueia a garra da fera e a provoca por sua bravura após a transformação, lembrando-lhe da surra anterior. Ele levanta o punho, mas um lobisomem menor o ataca. Ele desvia, evitando o golpe. Hyun-Woo vê a camaradagem deles melhor que seus oponentes, os Homens-Rato. Soldados o veem cercado, o medo toma conta, e eles consideram recuar. Vergonha consome o líder, inativo, enquanto Hyun-Woo arrisca a vida. Hyun-Woo se esquiva, decepcionado com a baixa dificuldade, pedindo aos monstros que lutem melhor para sua estreia. O lobisomem impulsionado pela loucura leva um chute forte e cai, enquanto o líder assiste Hyun-Woo. Irritado com a interferência, repreende o homem e ergue o punho para defendê-lo do lobisomem que se aproximava. Usando o ombro do líder como apoio, ele salta, agarra a língua da fera e com um chute potente, estraçalha o lobisomem, ficando com a cabeça na mão. Outro lobisomem avança, mas subitamente desaba de bruços com armas fincadas nas costas. Caçadores retiram suas armas da fera, chocados ao ver a cabeça do monstro-chefe. Hyun-Woo os instrui a focar na frente, pois Homens-Rato persistem no ataque. O líder manda eliminar os Homens-Rato e formar a frente. Olhando para o céu, Hyun-Woo sente que não causou muito impacto em sua estreia durante essa 1h30. Seo Tae-kyung, líder do grupo Lotus em Gangbuk, se apresenta e oferece um aperto de mão. Hyun-Woo notou o baixo nível da guilda, indicando que Seo Tae-kyung está entre os 10% melhores do país. Hyun-Woo aperta a mão dele, grato pela ajuda. Repórteres registram a cena, anunciando a resolução, e o líder apertando a mão do principal responsável. Repórteres o cercam, questionando sobre o clã e a mutação do lobisomem. Hyun-Woo se apresenta como um novo caçador, dedicado ao povo. Lembranças de seu passado no orfanato, onde sobrevivia de musgo de cristal, o lembram que sua redenção apenas começa. No noticiário, o pesquisador Kim Young-soo aborda como habilidades como uivo afetam só monstros felinos. Outro sugere que os Homens-Rato de Hyun-Woo caíram por uma nova habilidade mental. O professor Han Sung-soo, de Estudos de Caçadores, crê que Hyun-Woo usou ao menos 3 habilidades, como reforço corporal, velocidade e coerção, lembrando a razão de termos como duplo ou multicaster existirem. O debate segue, e há quem especule que Hyun-Woo adquiriu suas habilidades por recompensas raras de masmorras, ou, como se comenta, que especializações são conquistadas em situações de vida ou morte. Outros sugerem que ele possa ter a habilidade suprema, rara em caçadores nível 50. Somente Oh Ji-tae e Oh Da-sung a possuem no país. Do Won Kyung, chefe do laboratório Seojong, descarta os especialistas, sabendo que a presença de Hyun-Woo coagiu os Homens-Rato, um poder que ela só vira monstros usarem em masmorras. Ao ver cristais de sangue de Hyun-Woo e monstros, Won Kyung se sente tola por vê-lo como um monstro. Porém, o medo e morte súbita dos Homens-Rato geram dúvidas. Mesmo com sua habilidade suprema, faltam provas claras. Lee Sai-wan, sua funcionária, a interrompe ocupada com uma ligação da Casa Azul. Irritada, ela repreende sua funcionária, mas atende ao telefone ao pensar que a ligação é do presidente. Com rispidez, ela afirma estar ocupada. Do outro lado da linha, Park Kyo, o secretário-chefe da presidência, se identifica. Ela nota que as coisas se aceleram. Questiona se o presidente se interessa pelo departamento de habilidades. De repente, Park Hui revela que a ligação é sobre o novato Hyun-Woo. Amusada com o súbito interesse, ela pergunta se querem uma foto com o bravo caçador e recompensá-lo. O secretário esclarece que fala pelo clã Taesung, frustrando sua esperança de que o presidente estivesse interessado no departamento. Ela diz que o avaliador de rank falhou, impedindo dados de Hyun-Woo. O homem, incrédulo, a acusa de atrasar o anúncio do rank e questiona se o departamento tenta assegurar Hyun-Woo para seu grande projeto. Crente que ele já sabe, ela admite que o projeto é secreto e se nega a dar detalhes.
O secretário exige informações antecipadas, querendo ser criticada pelo atraso. Wong Kyung hesita, mas o secretário propõe um novo acordo. O clã Taesung doará 10 bilhões ao fundo de aposentadoria dos caçadores, o dobro do valor inicial. Ela recorda que o clã desconhecido ofereceu 100 milhões antes do Taesung, e agora o valor aumentou 10 vezes. Temendo perder Hyun-Moo para o governo ou Taesung, ela aceita, relutante, enviar o arquivo. O secretário, impassível, afirma ter visto a gravação da masmorra e só se preocupa em deter os monstros. Wong Kyung percebe que só querem seu talento e encerra a ligação. Quando Park Hui cogita enviar ao Taesung e pensa no dinheiro, a mensagem de Wong Kyung anula o acordo. Frustrado, Park Hui corre para ligar a TV. Um canal de notícias revela que Hyun-Moo conquistou 5 estrelas. Isso o enfurece, já que tal anúncio foi inesperado. Enquanto isso, Hyun-Moo relaxa após o banho, e Min o informa sobre seu rank. O noticiário discute a credibilidade da avaliação. Embora ranks aumentem, ninguém jamais superou 3 estrelas. Como o rank de 5 estrelas é nível 60, Hyun-Moo supera caçadores como Lee Ji-tae e Park Do-young. Notícias especulam que um rank nível 60 pode dar habilidades raras e poderosas, até mesmo supremas. O MIN avisa Hyun-Moo que a mídia e caçadores o procuram. O plano de Hyun-Moo funciona. Ele é pago, mesmo que não seja útil. Ele a questiona sobre as ações pós-enchente. Ela informa que, apesar da queda, as opções de venda renderam 30% na recuperação do mercado. Ele ordena que compre todas as ações Taesung com os lucros. O Min, surpresa, explica que, estando na expedição do norte, o clã evitará perdas. Hyun-Moo sabe que isso fará Lee Ji-tae agir. O carro de Park Hui-soo para na nova casa de Hyun-Moo. Hyun-Moo o convida, mas o idoso prefere uma caminhada. Eles vão para a floresta próxima, onde o homem revela a falsa identidade de Hyun-Moo, um empresário que, após o exterior, criou programas de bem-estar para caçadores com recursos próprios. Ele começou do zero na Coreia, vendo a dura realidade da indústria de masmorras. Hyun-Moo aprova a identidade, e Hui-soo se alivia. Do nada, a bengala de Park Hui-soo ataca, mas ele bloqueia, impulsionado pelo título do inferno contra um humano nível 40. Furioso, o homem pergunta se Hyun-Moo causou a enchente. Ele o assegura de que nunca começa o que não controla. Com a luva lendária, ele diz que não houve baixas, mesmo contendo suas habilidades. Mesmo assim, Hui-soo furioso suspeita de seus motivos, fama ou valor. Hyun-Moo quebra a bengala, revelando a lâmina, e saca sua espada de fluxo sanguíneo. Ele desvia e ataca, mas é bloqueado por uma espada que atrai o olhar de Hui-soo. É nova. Hyun-Moo lembra que espadas de bengala quebram fácil, mas a de Hui-soo, firme, é valiosa. Eles duelam, mas o campeão desvia dos ataques do velho sem esforço. O adversário se admira com seu avanço e sente a urgência de dominá-lo. Ele diz que a enchente era inevitável, então a programou para seu benefício, em vez de deixá-la acontecer descontroladamente. Hui-soo duvida das intenções dele, achando que não se importou com as pessoas, mas ele tenta assegurá-lo. O homem indaga se Hyun-Moo teria parado a enchente sem a atenção. Vendo o velho teimoso e com princípios, ele sabe que palavras não bastam, então o desafia a resistir e ataca. Sem outra opção, Hui-soo pede perdão por usar o presente de Hyun-Moo contra ele, e saca a confiança de Urhast, que dobra seus atributos temporariamente. Ele o desarma, surpreendendo Hyun-Moo e derrubando-o. Sem hesitar, Hui-soo salta por trás, lançando outro ataque. Assim que Hyun-Moo se levanta, Hui-soo já está à sua frente, chocando-o com sua velocidade. Ele brande a espada, mas nosso rapaz se esquiva e o cerca. Hui-soo avisa que pegá-lo por trás não será fácil. O pescoço do inimigo incha pelos mosquitos de parentesco ressuscitados, e ele comenta que o velho devia esperar isso, percebendo suas melhorias. Hui-soo não prevê o veneno mortal que agora o aflige. Vendo isso, seus guarda-costas avançam. Hyun-Moo invoca Gerson, que chega com suas forças. Enquanto os lados se enfrentam, ele lamenta a quebra de confiança. Tirando a luva, ele revela o outro anel do par, Obediência de Urkelhart, que diminui as habilidades de quem possui o anel oposto. Hui-soo errou. Com um pedido discreto, Hyun-Moo crava a espada em suas costas, e o sangue começa a fluir. As mãos do velho param. Gerson pergunta o que fazer com ele, sendo mandado recuar. A sós, Hyun-Moo o faz levantar, revelando ter usado um veneno especial que cura aliados e fere inimigos, conforme sua decisão. Ele pergunta por que nosso herói o salvou, e ele responde que se o velho quisesse matá-lo, não o abordaria assim. O homem comenta que Hyun-Moo parece um veterano, e ele pensa que em alguns lugares, de fato, é. Hui-soo pensa, o cara é bom, mas o julgamento de Hyun-Moo o preocupa. Ele teme que nosso cara tome decisões imprudentes. Concordando em parte, ele garante que não é nem tenta ser um monstro. Ele afirma que mesmo sem ganho, teria evitado o desastre se soubesse, pois não é um monstro. Ele elogia a retidão de Hui-soo, admitindo que o via como um monstro. Hui-soo concorda, mas segue regras rígidas e valoriza a humanidade.
Se o mundo caísse, ele o protegeria. Hyun-Woo ter causado a enchente o incomodava. Hyun-Woo acrescenta que gosta de dois tipos de pessoas, aliados úteis e inimigos tolos, pois inimigos inteligentes são um incômodo, e os inúteis, banais, assim como a maioria. Ruiso pede a Hyun-Woo que reconheça seu dever para com o povo como alguém poderoso, o que o faz refletir sobre como, na maioria, os poderosos não se importavam. Ele agora se sente diferente, deseja os luxos da vida, mas não sabe se o poder da fama o satisfará. Seu objetivo não é só atingir as estrelas, é ser uma. O homem se pergunta até onde vão os objetivos de Hyun-Woo, sabendo que nunca o mataria. Hyun-Woo opta pela generosidade. Ele o lembra que palavras bastavam antes, mas na próxima, terá que se curvar. A borboleta vermelha do seu grupo tem combatido goblins na masmorra. A borboleta vermelha mal escapa do ataque do patriarca Orc. A equipe é ordenada a recuar para lutar, mas ela avança sozinha, e seu grupo a segue rapidamente. O Orc golpeia, mas a borboleta vermelha salta e aterrissa atrás dele. Hong-Ryon desarma o Orc com uma corrente, e Cobra Vermelha o congela com sua habilidade de domar, dando-lhe a chance de fatiá-lo. O comandante repreende a borboleta vermelha por ignorar ordens e ameaça puni-la. Os colegas a defendem, mas ela se desculpa por expô-los ao perigo. Ela aceita qualquer punição, mas o comandante recusa seu pedido de desculpas, isentando seus colegas também, por terem agido para protegê-la. Ele pede desculpas por sua aspereza, admitindo surpresa com sua mudança de comportamento calmo. Ele a agradece por limitar as baixas, e se honra por vê-la derrotar o Orc em um só golpe. A borboleta vermelha se sente ansiosa, e receia que suas ações prejudiquem seus companheiros. O comandante oferece a mão, mas ela recusa. Envergonhado, ele manda a equipe sair. Fora, Lid Tai parabeniza a borboleta vermelha pelo nível 21. Ela agradece o apoio da equipe. Ele, orgulhoso, pede para conversarem a sós. No carro, Ei pergunta por que ela está tensa, e ela confessa que errou ao desobedecer o comandante. Ji-Tai a acalma, dizendo que não houve baixas e está tudo bem. Ele se pergunta se a ansiedade dela liga-se a Kang Hyun-Woo, questionando se ela se testa. Ele mostra a ela o vídeo da inundação e explica que, embora tenham procurado, nada encontraram. Esperando uma pista, ele pergunta se ela sabe algo, já que o enfrentou por 30 minutos. Ji-Tai pergunta se Hyun-Woo se conteve, e ela confirma. Ele ocultava algo e não usava seu poder total. Ao recordar a luta, lágrimas surgem. Ela tinha vantagem em artes marciais, mas alucinações a paralisaram. Isso leva Ji-Tai a crer que Hyun-Woo tem habilidades ilusórias, ocultas ou restritas. A gravação da masmorra mostra o grande poder de Hyun-Woo, abatendo o chefe lobisomem e vários lobos de uma vez. Ambos trocam olhares, percebendo o quão anormal tudo é. Ji-Tai se pergunta como Hyun-Woo avançou tanto, e ele não. Ele reconhece o progresso dela, superando seu próprio começo.